perdi bastante tempo jogando. Não perdeu, você ganhou tempo. Você sai pro terceiro ano e você não faz a mínima ideia do que você quer. Porque você nunca experimentou nada. Eu ficava incrédulo. Eu saía da aula e falava, entendi tudo. Chegava na prova, 0. Fui uma semana pra aula, outra semana eu viajei pra jogar o LoL e quando eu voltei já era prova. Aí eu fui fazer a prova, nota grafite, 0.7. E aí é sempre um problema, porque é um moleque novo, Com certeza. com carinha de bebê, porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar é bom pra você. Fala aí, pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Praticando Tecnologia, pra te mostrar que a tecnologia tá na prática em todos os lugares, e hoje a gente vai falar que tá na enfermagem também, o nosso lindo maravilhoso ali, que já vai falar. Eu sou o professor Alfredo Júnior. Eu sou a professora Vanessa Leonardo. E você, convidado? Quem é você? Eu sou o Guilherme Pederzini, enfermeiro. enfermeiro. Tem nome bonito. É, conhecido como Veredar. Veredar. Ixi, história longa. Eu só vou chamar de Veredar, não vou conseguir, mas eu vou chamar de Gui, vai, é mais fácil. Gui tá de boa. Dá pra lembrar, né? Não E vou eu lembrar. acho que dá. Mas qualquer coisa, se a gente chamar de Veledar, já sabe Que é ele. que é ele. Que é ele, que eu vou esquecer completamente. E a gente veio aqui hoje a gente sempre fala de um monte de coisa, a gente vai começar falando da enfermagem, que você é o quê? Fala quem é você. Vamos lá, eu sou o Guilherme, eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, lá de onde é porta, porteiro, portão. A gente percebeu. É o Poxa. puxado, é o boa tarde, é esse tipo de coisa. Sou de Embu-Guaçu, de uma área que é região metropolitana, mas a gente fala que é interior lá de São Paulo. Fui para Campinas para estudar, que aí é realmente o interior de São Paulo. Me formei na Unicamp em enfermagem, fiz bacharelado e licenciatura lá. Cara, tu fez os dois? É, Como tenho 2 mesmo? diplomas, de bacharel e de Tu licenciado. fez ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Lá a enfermagem tem essa formação, você pode optar para ter essa formação conjunta. É, legal. Fez tua faculdade e tal. E aí, por que tu escolheu enfermagem, pra começar? Então, Terminou o ensino médio, pô, vou fazer o que da vida? Consertar pessoas. Com certeza vai ser censurada essa parte, ó. Certeza. vamos lá. Gente, a gente tá entrando. Você não tá entendendo. A gente tá numa linha tênue aqui entre se vai pro ar o podcast ou não. Você não tá entendendo. Os 10 primeiros minutos do podcast não vai pro ar. Calma. Veredarzinho, 17 aninhos. O que ele fazia da vida? Queria. Vamos lá. Antes dos 17 anos, eu venho de uma família muito simples. Apesar de depois ter mudado isso, mas sempre, ninguém da minha família chegou a estudar, tal. Meus pais nem ensino médio têm. E meu pai é pedreiro e minha mãe é dona de casa. Mas a minha família, por parte do meu pai, a minha avó, a mãe dele, no caso, conseguiu vencer na vida através de terreno, aluguel, casas. Mesmo não tendo estudo, são pessoas muito inteligentes. E aí foi mudando um pouco aquela percepção sobre realidade. E quando fui ficando mais velho, fui pensando que a faculdade seria uma possibilidade. Mas eu não almejava tanto porque eu achava muito caro. Até que estava no terceiro ano do ensino médio e veio um rapaz falar que ex-aluno daquela escola que eu estava, que eu sempre estudei escola pública, falou assim pra mim, a gente tá fazendo um cursinho aqui que é só com ex-aluno que fez USP, Unesp, que é da região aqui, e é um cursinho comunitário e existe como vocês fazerem faculdade de forma gratuita. E eu não conhecia, não tinha a mínima noção do que era USP, do que era Unicamp, do que era Unesp, do que era Enem. Eu não tinha a mínima noção do que era aquilo. Eu sabia o que era Unip. Pra mim, Unip era a melhor faculdade, porque passava lá na televisão falando que era a nota máxima no MEC. Eu não tô falando mal da faculdade, só porque era o comercial que tinha, tá, pessoal? E aí eu sempre olhava aquilo e falava, não, vou fazer engenharia civil aí. Nessa faculdade, na pai Unip. pedreiro, engenharia civil, todo sentido. Família toda só mexe com obra. Meu tio tinha começado a fazer justamente na Unip e tal. E ele falou que tinha essa possibilidade. E aí eu comecei a ir todos os sábados, fazer esse cursinho. Alguns eu faltava pra jogar o WoWzinho. Mas... Eu também não expliquei. Gente, esse aqui é mais uma pessoa que joga comigo, tá? A gente já joga há um tempinho já. O Cascão ganha, que a gente joga 15 anos. Mas Veledar, tem o quê, Veledar? 4? Acho que uns 4 anos. Uns 4 anos já que a gente joga junto. Então, assim, ó. E joga junto. Eu só jogo com pessoas bravas. Veledar. Justo. E aí eu comecei a me dar muito bem naquilo. E então eu decidi que eu ia prestar pra algo que fosse de exatas. E aí? Tudo a ver. E foi o que eu fiz, dito e feito. E aí eu prestei Enem, prestei os vestibulares mais famosos, tomei muita bucha. Na Unicamp eu nem passei para a segunda fase. Na USP eu prestei para matemática e física, não pensava nada na área da saúde, nada, absolutamente nada. Passei nessas daí e consegui uma bolsa na PUC, aquela época do ProUni, para fazer engenharia civil.
Só que, porra, aí eu cheguei, rolou tudo aquilo, eu falei, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Será que é isso que faz sentido pra mim? Aí eu ficava olhando muito sobre dados e quais eram as melhores graduações pra você ganhar dinheiro. E na época eu lembro que quando eu pesquisava, a administração tava muito em alta. E eu Isso era que ano? 2016. Foi a minha época também, tava em alta. A administração era o curso mais falado. Todo mundo queria Isso. trabalhar em banco naquela época. Sim, Aham. aí tinha análise de dados crescendo ali, o pessoal tava de ADM. Tava... E eu criei um desejo de querer estudar numa faculdade pública. E aí eu falei, pô, ou eu vou fazer USP ou eu vou fazer Unicamp. Deu na minha cabeça aquilo, que eu queria fazer aquilo. Falei, bom, não vou para esses cursos, vou ficar mais um ano só estudando. Fiquei jogando também, perdi bastante tempo jogando. Não perdeu, você ganhou tempo. Acabou que eu fui fazer cursinho. E aí foi a época quando eu fui para São Paulo mesmo, que foi em Pinheiros. Fui fazer cursinho, só que eu não queria pagar o cursinho. E porque meu pai, ele falava assim, ó, estudar é interessante, só que o negócio é fazer casa, é alugar casa, alugar terreno, alugar galpão. Não sei se faz muito sentido e tal. Tanto que quando eu fui prestar vestibular a primeira vez, não falando mal do meu pai. Nunca. Imagina. Não, zero. Mas ele falou assim, não vou nem pagar isso aí pra você. Que era tipo... É inútil. Uns R$600 só pra você prestar a prova. Tanto que eu trabalhei pra pagar as provas pra conseguir prestar. Teu pai tem quantos anos? Ele é novo, porque minha mãe me teve com 14 anos pra 15 e meu pai tinha 17. Cara, então são novos mesmo. Não, bem novos. Meu pai tem Ele não é 40. nem velho, é mais não, mentalidade do lugar mesmo. É o contexto. Mas é o contexto dessa, o interior. contexto. O contexto de interior é mais limitado, ainda mais limitado quando você fala que vai prestar um negócio de USP, Unicamp, que é faculdade de rico. Sim. E aí todo mundo fala que é de rico e um monte de gente daquele lugar tentou e nunca conseguiu, fala que é comprado, fala Sim, que é sim. isso, fala que é aquilo. Enfim, tem vários paradigmas que você tem que quebrar ao longo do tempo. Quando eu fui procurar um cursinho pra fazer, eu achei o objetivo. Entre outros, poliedro, tinha ângulo, só que eu fui nos cursinhos pra fazer prova pra conseguir bolsa. Uhum. Eu só ia fazer cursinho se eu tivesse bolsa. E aí eu cheguei no objetivo de Pinheiros, cheguei no objetivo de Taboão da Serra, que é mais próximo de Embu-Guaçu. É porque Embu-Guaçu e Itapecerica, quem é de São Paulo vai conhecer. É Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão, Butantã, Pinheiros, aí vem Só São nome Paulo, bom. tal, e aí já é regiões mais conhecidas. Uhum. E aí eu fui em Taboão da Serra, que era mais próximo de Embu-Guaçu. Aí eu cheguei a fazer a prova nesse objetivo e eles iam me dar uma bolsa. Eles me ligaram, tal, vem cá fazer a matrícula, você vai ter uma bolsa aqui, você pode fazer, a gente te dá os livros, dá os negócios, você pode vir estudar. E não foi assim, eu fiz a prova, fui bem na prova e ainda mostrei o resultado das universidades que eu tinha passado sem ter feito nenhum cursinho. E aí o pessoal falava, você tem uma grande chance de passar em administração. E eles fazem um marketing com você depois que você passa. Ele usa o teu nome pra vender o curso. Pra vender o curso. E aí eu fui fazer isso em Taboão, cheguei, fiz a prova lá, fui bem e tal, aí depois de uma semana eles me ligaram, eu fui fazer a matrícula. Quando eu fui fazer a matrícula, eu cheguei lá, o cara falou, cara, a gente tá fechando o cursinho. Caraca. O cursinho tá fechando. Só que todos os alunos daqui, a gente tá passando pra Pinheiros. Aí eu fui para um objetivo que era em Pinheiros. Aí eu cheguei no objetivo que era em Pinheiros, falei, pessoal, tal. Ele falou, não, você vai ter que fazer a prova daqui. Aí eu fiz a prova de lá, fui bem de novo, e eles falaram, não, pode vir pra cá, você pode estudar aqui, pode estudar com bolsa aqui. E aí foi quando teve uma virada de chave na minha vida, de forma geral, assim, porque eu fui muito criado no interior, e poucas as vezes que eu fui pra São Paulo. Foram poucas as vezes que eu fui pra um shopping, poucas vezes que eu tinha mais contato. Pegou o elevador, a gente escada rolante. A gente nunca viajava, então minha família... Interior. A gente viajou uma vez pra praia, que foi no Guarujá, que foi que o meu pai, mais o meu tio, tava fazendo um serviço na casa de alguém lá, e aí a gente acabou ficando na praia. De resto, a gente nunca viajou, e não era hábito a gente ir pra São Paulo, sair pra comer, ou coisa desse tipo. É muito, muito interior mesmo, que só fica ali... É uma cidade interior. Enfim, é aquele tipo de cultura. E aí, quando eu fui pra Pinheiros, o pessoal achava até engraçado, porque a gente ia pra uma praça, que é a Praça da Abril, que é próximo ali do cursinho, ia assistir filme, que passava uns filmes toda terça-feira, terça e quinta, filmes antigos, e o pessoal dava pipoca, o pessoal da Abril, umas almofadas pra você assistir no telão, e levava vinho, levava essas coisas. Caraca. E passava o avião pertinho, assim. E eu falava, o avião, mano, o pessoal cascava comigo. Ou quando a gente ia pro shopping, ia pra Outback, as primeiras vezes que eu fui pra comer nesses restaurantes que é mais famosinhos assim, não tão famosinhos, né, mas mais simples, rotineiros, foi, né, quando eu fui para Pinheiros. Aí eu acabei conhecendo isso e continuei estudando.
Porque só pra quem tá assistindo, às vezes você não é de cidade pequena, mas eu uso o exemplo do Dinamic, que jogava com a gente. O cara morava no interior, o McDonald's mais próximo dele era 45 quilômetros. Você chegar no McDonald's. Então é longe. É a mesma coisa, é muito, muito longe. É tipo 1 hora pra você chegar de Embu-Guaçu. Na época só tinha em Taboão da Serra, então era 1 hora pro cara se ele queria comer McDonald's. Sim. Eu fui ter computador quando eu tava fazendo 14/15. O primeiro game que eu joguei foi Age of Empires e depois foi o WoW. Lá naquela época era privado e tal, porque não era comum nem ter internet. Sim. Era literalmente... Você tem quantos anos, verdade? Tenho 27. Fiz 27 em abril. E aí... Ih, eu sou mais velha. E aí, quando eu fui pra lá e comecei a conhecer pessoas diferentes, tinha várias pessoas de outros lugares também. O melhor amigo que eu tinha lá era o Pernambuco, porque ele era de Pernambuco e foi pra São Paulo só pra estudar. E aí... Chamava de Pernambuco. eu chamava ele de Pernambuco. Era o apelido dele. Tinha outro que veio do Sul. Tinha várias pessoas, gente que era de São Paulo, mas... E aí a gente saía muito em grupo. Saía das aulas também, não ia pras aulas, preferia pra sair pra conhecer os lugares. E aí eu fui conhecer a Paulista, fui conhecer os parques, conhecer coisas que... Eu morava perto, que era a região metropolitana. E aí eu prestei vestibular naquela época. Eu tava muito indeciso ainda com o que eu queria. Porque acho que é um problema de todos nós. Sim. Até quem tá assistindo a gente. Sim, claro. Você sai pro 3º ano e você não faz a mínima ideia do que você quer. Porque você nunca experimentou nada. Então você não consegue ter visão de nada. No teu caso é tem pior, experiência. porque como você tava no interior, tu não tem escola técnica. Também, não tem Tipo, escola eu aqui no técnica. Rio de Janeiro, não só no Rio, né? Mas capital, você tem a escola técnica. O cara sai do Fundamental 2, fazer informática pra ver qual é. Quando ele chega no 3º ano, ele já tá mais ou menos sabendo o que vai fazer, né? Eu acho que quando a gente era mais novo, acho que a Vanessa falou que é bem próxima à idade, Sim. eu acho que a gente tinha uns 13, 12 anos, e informática era muito falado. Sim. Acho que depois, quando a gente foi ficando mais velho, 16, 17, na época Já de não prestação, tava. já não era o hype, administração. era ADM o hype. Quando vocês tinham 13 anos, informática tava caindo que eu falo assim, era muito 2003, cara, é muito informática. 2013, Sim. ali, quando vocês estavam 13 anos, devia ser o quê? 2010, 2012? Por aí. Tava já Por aí. assim, não faz informática não, tem muita gente fazendo informática, não sei o quê. E aí começou a administração crescer. Acho que foi quando começou a fechar aquelas... O Semenzato ficou extremamente rico, o dono Sim. da Microlinks. Sim. Aquela Microlinks, eu lembro que eu comecei a fazer um curso lá. Na época se falava que você tinha que aprender como digitar, pra digitar mais rápido. digitação, isso aí. Coisa que, tipo, hoje, como a gente jogou tanto, a gente já digita... digita rápido. As pessoas, até quando eu tô no meu trabalho, falam, caramba, cara, você digita muito rápido. É isso mesmo. os Porque é o também. costume do jogo. Sim. Você precisa falar alguma coisa no jogo e você precisa falar muito rápido. Sim. Apertar a tecla de mandar mensagem e continuar fazendo o que você tá fazendo no jogo. Exatamente. E você acaba criando esse hábito. Mas enfim, voltando. E aí o hype era ADM. Aí eu fui prestar ADM naquela época, também sem saber muito bem o que eu queria. Aí eu prestei ADM, passei na Unicamp e fui fazer ADM na Unicamp. ADM na Unicamp, ADM é administração. Quando eu fazia administração na Unicamp, o campus de administração é em Limeira. É uma cidade próxima a Campinas, mas é mais interior ainda. E aí eu fiquei lá um tempinho, fiquei uns 3 meses. Então tu chegou a passar. Passei, matriculei, fiz lá, fiquei 3 meses lá e não gostei. E aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Odiei economia, a parte de economia que a gente tinha. Tinha uma discrepância muito grande em quesito dinheiro, assim, eu sentia, de mim pro resto. E eu não tava muito acostumado. Muita gente lá tinha muito dinheiro, né? Porque era muita gente com muito dinheiro. O muito dinheiro para algumas pessoas, às vezes não é muito dinheiro. Sim. Sim. Ele é meio que relativo. Claro. Só que a depender de onde você nasce, como você é criado, aí o muito dinheiro pode ser 5 mil reais. Sim. Só que 5 mil reais onde eu estou morando hoje aqui no Rio de Janeiro, Não é nada. É. Pô. Não é nada. não é nada. Exatamente. Então, é um pouco complicado. Eu não consegui me enturmar legal. E aí eu acabei me enturmando mais com o pessoal da República, que era mais bagunça, não era algo mais voltado para estudo. E não dava para mim continuar naquela vida. E aí eu falei, cara, eu vou sair daqui e aí tem 2 caminhos. Ou eu vou empreender, fazer alguma coisa que eu já devia ter feito lá atrás, ou vou ser bombeiro. Porque eu quero trabalhar com alguma coisa aqui que ajuda pessoas. E eu sempre pensava em empreender alguma coisa que fosse ajudar, gerar algo que eu conseguisse ajudar as pessoas depois. Não simplesmente ganhar dinheiro por ganhar. E aí eu saí, não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir, só voltei para casa. Tinha algumas coisas em paralelo aconteceram, que era em quesito também trabalhar com o jogo, que aí pode ficar para outro dia essa conversa nossa, mas eu estudava
e trabalhava. Eu sempre trabalhei, desde pequeno. Eu trabalhava com meu pai botava eu pra trabalhar com ele, pra catar bloco, Na pra fazer obra. essas coisas. Eu trabalhei na obra também com meu pai dos 8 até os 18, assim. Mas meu pai foi sempre muito tranquilo, não queria ele impunha eu de eu estar lá, pra Sim. trabalhando. Não, Meu pai também não. Nunca. Mas aí, você é moleque, você quer lá, tal, vem cá, ajuda. Meu tio, ele deixava eu muito andar com a moto dele. Como é cidade interior, eu era pequeno, tipo 13, 12, 14 anos, eu andava de moto já, porque eu trabalhava com meu tio falava, pega tanto aqui, faz isso aqui, eu te pago tanto. Aí eu pegava e colocava tanto na gasolina na moto dele, andava com a moto dele, que era uma 150, uma Suzuquinha, pra ficar andando. E aí depois, quando eu fui fazer faculdade, comecei a trabalhar com jogo, que era o LOL. Comecei a trabalhar com o jogo, foi aí que eu joguei por um time, tive um contrato para jogar por esse time, ganhava um dinheiro, que era o dinheiro que me ajudava quando eu tava em Pinheiros estudando. Aí depois eu fui para outro time, que quando eu tava em Limeira, e aí foi aquela coisa meio trucada, eu não sabia para onde ir, fui pesquisar sobre o que dava para mim fazer para ajudar pessoas. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito de física. Só que eu não sabia como correlacionar aquilo com o meu propósito, é uma palavra forte. Sim. Mas é com algo que eu busco pra minha vida, assim. Eu fui pesquisando e tal, e achei um conceito que era epidemiologia. Aí eu falava, o que era epidemiologia? Aí eu fui lá olhar a terminação e tal. Era, basicamente, você estudar as doenças, os efeitos das doenças, dos vírus, das bactérias, como acontece, mas do lado estatístico. Buscar correlações estatísticas sobre doenças ou análise sobre medicação, se aquela medicação faz efeito para aquela doença ou para aquele tratamento ou não faz. Buscar correlações estatísticas para você chegar a algum lugar. E eu gostei muito daquilo. Muito. E eu fui buscar os cursos que dava para mim fazer e ir para essa área. Aí tinha medicina, tinha enfermagem, tinha odonto. Eu nunca fui um cara, sendo muito sincero, que conseguia ficar horas no livro. Eu não consigo. Não é algo que dá certo pra mim. E pagar por medicina, esquece. É impossível pra minha realidade. E aí eu falei, cara, eu posso ficar batendo cabeça aqui, ficar ano atrás de ano pra prestar medicina, pra ir trabalhar com epidemiologia, que eu podia trabalhar com outro curso. Pra que eu vou ficar batendo cabeça aqui com medicina? E aí eu prestei enfermagem na Unicamp e prestei odonto na USP. Pra depois que se eu passasse, decidir pra qual das duas eu iria. Prestei as duas e a chamada da USP saiu primeiro que a da Unicamp. Eu passei na USP, só que eu não queria fazer odonto. Odonto me dava mais medo. Eu falava assim, bem cara, mais caro e acabar caindo igual a medicina. E aí eu ia ter que ficar em São Paulo. Sim. Eu não queria ficar em São Paulo. Eu queria ter uma independência maior. E acho que a independência ia me trazer mais lá pro lado de Campinas, que eu ia ter que morar sozinho. Porque eu sempre achei, e hoje eu acho que aquilo foi muito bom pra mim. Você morar sozinho te traz uma maturidade muito grande. Te torna, homem ou mulher, muito rápido. Sim. Porque você precisa lidar com a vida sozinho. Você não tem ninguém pra te ajudar. Deu ruim é contigo mesmo. Exato. E aquilo foi muito bom pra mim. Só que eu não tinha passado. Saiu a primeira lista de chamada da Unicamp e eu não tinha passado. Eu já tinha passado lá. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Aí eu peguei, abri o site da Convesp, que é a que faz o vestibular da Unicamp, e fui olhando sobre os números que rodava pela minha colocação. Pela minha colocação que eu fiquei na Unicamp, tinha uma grande chance de eu passar entre a quarta e a quinta chamada. Grande chance. E aí foi quando eu não fiz a matrícula. Eu não fiz a matrícula na USP e falei, vou esperar a Unicamp. E fiquei esperando a Unicamp. Saiu a chamada na quinta chamada, eu fui aprovado e eu fui para a Unicamp. E tem um parêntese muito grande nessa história que eu esqueci de contar. Quando eu estava prestando para a ADM, eu prestei também o Unesp naquele ano. E naquele ano eu tinha ido para a segunda fase da Unesp. Para quem presta os vestibulares sabe que a Unesp é sempre o que ocorre primeiro. E aí eu tinha passado para a segunda fase da Unesp e eu perdi o segundo dia da segunda fase da Unesp porque o trem deu apagão. E eu não tinha aquela malícia de saber quanto tempo chegar antes, porque de Embu-Guaçu até a Lapa, em São Paulo, era 3h30. E as provas são de final de semana. E de final de semana, os trens lá em São Paulo são reduzidos. No Rio também. E ainda também com velocidade reduzida, porque normalmente tem manutenção. Nossa. Não chegou, né? Aí eu não cheguei. Aí eu cheguei na luz, já tinha dado horário do portão fechar. E aquilo ali foi devastador pra mim. Quer te perder? Devastador. A sorte foi que depois eu consegui passar em ADM lá na Unicamp e me deu uma levantada. Mas, voltando para a cronologia que eu estava, que é esperando a chamada da Unicamp em enfermagem, eu fiquei muito... Meu pai fala que eu fiquei de
Ele falou assim, cara, porque eu criei uma confiança que era só na minha cabeça. Tem hora que eu tenho uns pensamentos errados. Eu falei, cara, tudo que eu tô prestando eu passo. E eu não preciso estudar muito. Pra que eu vou estudar pra prestar agora? Não vou estudar. E aquele ano, eu negligenciei muitos estudos. Naquele ano que eu prestei pra enfermagem e odonto. Principalmente porque foi um ano que eu tinha focado muito pra jogar. O LOLzinho. Muito pra jogar o LOLzinho. E aí eu tinha conseguido um time legal, um dinheiro legal. E falei, não, eu vou passar, tá tranquilo. E não foi tranquilo. Eu quase fiquei de fora. E quando não saía aquela chamada, aquilo foi me perturbando. Porque eu falei, cara, como é que é ter assim? estudado. Aquilo, tipo, vai te devastando por dentro. Quando você fez tudo que você pôde e não deu, pô, é que eu pôs, tá tranquilo. acontece. Aí tu fica assim, cara, eu poderia ter estudado mais, hein? Se eu tivesse só me dedicado Pior um pouquinho. Isso, pior é isso, quando eu você passava. sabe que você não deu o seu melhor. É isso. Isso é uma porque você fala, cara, eu não vou passar por conta disso, mas deu certo e aí eu passei. E aí eu cheguei, eu lembro que eram umas 2, 3 semanas atrasados. Lá é bem ditador. Claro. Bem ditador a metodologia das coisas. Então, eu tinha é uma matéria que é bem difícil, né? Seja na medicina, seja na... Acho que o odonto faz também, acho que o fono faz, educação física faz, enfermagem faz, que é a anatomia. A anatomia, todo mundo. É a pancada, cara. Sim. Era Já é no começo, né? Tu já começa com a anatomia. Você vai fazer a P1, você tem que decorar, tipo, 1000 nomes. Todas as prominências, suco dos ossos, os tendões, onde liga, onde não liga. Fora as dermes, as camadas da pele, enfim. São várias coisas para estudar. E eu já entrei 3 semanas atrasado. E eu não tinha pegado o ritmo ainda de aprender a estudar. Eu sempre falo que às vezes que eu passei de vestibular, eu acho que ou foi sorte ou muita facilidade para aprender. Muita facilidade. Porque quando eu cheguei lá para estudar na Unicamp as 2 vezes, eu só tomava bucha. Eu ficava incrédulo. Eu saía da aula e falava, entendi tudo. Chegava na prova, 0. Caraca. 1 ponto tanto. Nota grafite, 0.7, 0.5. E eu não entendia. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu não tô entendendo como é que estuda. E aí, quando eu cheguei para estudar em anatomia lá na enfermagem, cara, foi só bucha. Foi só bucha, eu lembro. E ainda... Eu perdi o dia da prova, porque eu fui jogar um campeonato que eu comecei a jogar pelo time da faculdade. A gente foi jogar o JUBES. Eu não lembro a sigla que é o JUBES, mas é os Jogos Universitários, que é tipo as Olimpíadas. É nacional. A gente foi jogar LOL, que era o time da Unicamp, lá nesse lugar. E você tinha que viajar, ficar em hotel. E a gente ficou a semana lá e na segunda eu tinha prova. Então eu fiz... Nossa. Eu perdi 3 semanas de aula. Fui 1 semana pra aula, outra semana eu viajei pra jogar o LOL e quando eu voltei já era prova. Aí eu fui fazer a prova, nota grafite, 0.7. Claro, mano. Aí o pessoal chegou pra mim e falou, cara, tranca essa matéria porque atrasa o seu curso, porque não dá pra recuperar. A P1 é a mais fácil. Se você, na mais fácil... Tá com 0? Tá com 0, não tem o que você fazer, cara. Você vai ter que trancar e voltar. E aí eu tomei uma decisão, que foi trancar algumas matérias e focar mais no jogo. Aí, como lá era a enfermagem integral, eu tentei pegar a matéria só de tarde ou só de manhã, não lembro como é que eu fiz, para ter um período só para jogar. Sim. Consegui fazer isso, atrasei meu curso. Atrasei o curso, isso não foi tão ruim. Foi bom porque eu tive a oportunidade de aproveitar muito mais, porque eu conseguia pegar as matérias e realmente tirar o que eu queria. Então, epidemiologia tinha tudo a ver com microbiologia. E a gente ia pro laboratório de microbiologia, eu era fascinado por aquilo. Fazer as culturas nas bactérias, colocar nos discos, colocar o âmbra, colocar lá, esperar 1 semana para crescer, analisar no microscópio. Pô, aquilo foi muito, muito interessante para mim, foi muito, muito legal. Só que aí teve esses pontos todos aí. Adiantando o tempo na faculdade. Mais ou menos quando eu tava uns 30%, 40% do curso, eu decidi que eu não ia mais jogar. Porque até um convidado de vocês que passou aqui no podcast. Qual deles? O Érion. Aquele famoso. Eu não conhecia ele, mas eu iria ter conhecido. Porque o menino que joga no time dele, que se chama Pilot, jogava comigo. E aí ele foi pra esse time, que era Liberty, e eu ia junto com ele. Só que aí não fazia tanto sentido pra mim, porque eu pensava pro meu futuro. Financeiramente também não fazia tanto sentido pra mim. E é naquele estado que eu estava ali, sabe? Eu não tinha muito... Minha vida toda eu pensei, porra, eu não tenho muita chance pra erro. Porque eu não tenho costa quente. Sim, Aí eu não tenho muita chance pra errar ali. Então, eu vou continuar aqui. E agora, daqui pra frente, desses 60% que me falta do meu curso, acho que foi 60%, 50% do meu curso,
eu vou ser o melhor aluno que tem aqui. Pô, maneiro. O melhor aluno que eu posso ser. Dedicar 100%. E aqui eu era o pior aluno. Eu era o pior aluno aqui porque o meu foco não era aquilo. Se tá com foco dividido, não tem como fazer. E eu era o também. foco dividido. E ainda tinha um ponto, porque eu sou uma pessoa teimosa. Você me conhece mais que a Vanessinha. Eu sou uma pessoa teimosa. E se eu acho que tal coisa é certa, eu vou bater a cabeça até naquilo. É algo ruim, porque você pode bater muita cabeça e ser ignorante. Sim. Só que se você tem certeza do seu ponto, eu também acho ruim você ficar givando tudo. Sim. É. Se você tem certeza, funciona, você tem que ser teimoso, pô. E aí eu não ficava givando tudo as coisas. Eu tinha sérios problemas com algumas coisas que tem na universidade pública. Não falando mal da universidade pública, Não, mas porque tem, eu venho de a gente lá. sabe, sim. De algumas ideias que eu não concordo. E eu discutia muito com o professor. Mas normal, eu fui da particular e discutia também, pô. Então, Eu discutia muito com o professor. Eu batia muito de frente. E eu me dava muito bem com os professores que era mais de administração. Porque na enfermagem a gente também tem uma parte de administração. Tem uma professora que é excelente. tem a administração que tá Excelente. lá, né? Tem um monte de coisa lá. Exatamente. E eu me dava muito bem quando a gente discutia dinheiro, quando a gente discutia realidade. Eu falava pra ela que aqui a gente tá falando realidade agora. Não um mundo de maravilhas. Porque às vezes eles vendem um mundo de maravilhas que não existem. Não existe na prática. Não existe. E aí o mundo de maravilhas que eles vendem talvez faça sentido para quando você tem seu pai para te bancar no aluguel, para te bancar no resto. Eu não, meu pai nunca pagou um aluguel para mim morar em República. Nunca, na faculdade, nunca. Um aluguel meu pai nunca pagou para mim. Então, sempre pensando como é que eu preciso ser autossustentável. Isso não é ruim. Não, pô. É o oposto de ruim. Cria caráter e faz você ser mais forte. Porque aí quando você for exposto a outras situações como essa, igual agora que eu me mudei pro Rio de Janeiro, muito mais fácil. Sim. Porque eu já tô calejado, eu já sei como é que é todo aquele processo de adaptação, não vou ficar batendo cabeça, tenho mais experiência. O sofrimento é muito menor. Já sei como trabalhar com dinheiro, eu não fico batendo cabeça, me apertando, fazendo dívida, aquelas coisas de cartão de crédito. E isso me ajudou muito. E aí, quando eu decidi então, que eu ia fazer aquela virada de jogo, eu ia fazer para ser o melhor aluno, eu já tinha tombado de 2 turmas. Eu tinha entrado com a turma 40, aí foi quando eu tentei jogar. Para 41, mesma coisa, bati cabeça de novo nesse negócio de jogo. E aí eu fui para a turma 42. E eu falava, pô, eu sou o pior aluno daqui. Ficou 3 turmas. Porque você teve que trancar a matéria, né? Tu acaba se formando junto com turmas E na, mais pra frente. e na enfermagem é diferente da engenharia. Na engenharia ou em outros cursos que você tem matérias semestrais, se você reprova ou tranca alguma matéria naquele primeiro semestre, você pode fazer no segundo. Lá não, é anual. Então, você não fez anatomia agora, só no próximo ano, em janeiro. Tem faculdade que faz assim. Aqui no Rio tem algumas que fazem assim mesmo particular. Então, acabou que eu atrasei 2 anos da minha graduação. Aí algumas pessoas também não tomam a decisão de se formar como enfermeiro no bacharel e licenciado, fazer licenciatura e bacharelado. E como eu tinha esse tempo... Diga de passagem, tu foi inteligente pra caralho de fazer os dois. E aí o que eu fiz? Foi, porra. Aí eu falei, poxa, eu tenho muito janela livre, verde, vou fazer isso. Vou pegar e vou fazer as duas, vou aproveitar, vou vincular as duas, vou aproveitar para fazer outras coisas na faculdade. Então peguei uma iniciação científica para fazer, fui lá aquela bolsa PIBIC, comecei a aprender mais sobre estatística, fiz com uma professora que é lá da Unicamp, a Maria Rita, ela é especialista aqui no Brasil e lá fora, ela é muito conceituada sobre epidemiologia, toda essa parte de saúde coletiva, e ela me ensinou muito. Ela me pegou para criar. Ela pegou assim, passava, só que ela não me entregava nada pronto. Ela falava assim, para rodar, você precisa de um software aqui, SPSS. Vamos lá, é isso que a gente tá chegando, vamos lá. SPSS, AppInfo, e você vai ter que rodar. Ah, como é que você faz? Estuda. Ah, isso é muito comum lá na universidade. Tá, tipo claro. assim, pega o livro e estuda. Não é tipo, é assim que faz. Não, você vai pegar o livro e estudar. E ela foi... Aí eu fiz essa iniciação científica, aprendi a mexer em algumas coisas, mas não tanto. E aí eu comecei a ir muito bem na hora que chegou os estágios práticos. Eu tava literalmente querendo ser o melhor. Então, eu tinha um estágio, eu lembro que foi na hematologia, enfermaria de hematologia e transplante de medula óssea. É um dos lugares mais complexos do hospital. Porque as doenças hematológicas, doenças no sangue, ou o tratamento dos pacientes que estão lá, eles têm dispositivos invasivos que são mais complexos do que a maioria. Você não trabalha com tanto periférico, é mais acesso central. Eu cheguei lá e tomei um baque. Eu falei, cara, tá faltando muita coisa para me fechar aqui. Eu vou me formar daqui a pouco, eu preciso aprender tudo o que tá acontecendo aqui. E aí o plantão começava às 7. E aí eu percebi que eu não conseguia pegar a passagem de plantão, que é quando você chega lá e vai pegando tudo sobre todos os pacientes enquanto você passa leito por leito. E aí eu comecei a chegar às 5. Pegava minha prancheta, pegava o que estava dos outros pacientes,
ia quarto por quarto sozinho, 5 horas, 5h30, anotando. Aí o pessoal dava tempo do plantão da manhã chegar, que dava o plantão da noite, e eles passavam comigo, olhando, e eles iam falando, e eu ia pegando as coisas que eu não peguei, que eu não vi. Eu saía de lá e ia estudar sobre catéter central, que eu não... Ainda tava meio perdido aqueas coisas na minha cabeça. Calma aí, Vanessa, fala. Fala. Eu pensei. Fala. Vai, Vanessa, fala. Não, fala. é catéter, é cateter. Eu sabia. Eu já ouvi ela me falando isso no Discord. Eu só falei isso por causa disso, porque ela falou no Discord. Não, eu ouvi, eu tô assim, eu não vou corrigir, porque sabemos que eu não corrijo as pessoas. A professora de português, acho que ela vai ter um problema se ela for num congresso. Não. Eu fui operada. Eu já fui operada 5 vezes. E todas as vezes eles... Como é que eles falam? Catéter. Aí, foi na cirurgia. O cara lá com o peito aberto, cirurgia acordada. Não, o catéter. No catéter. Aí eu assim, ó. Cateter. Fura meus peitos, mas é cateter. Esquece. Mantém o catéter e segue o catéter. Aprendi a ouvir, entendeu? Não, eu penso só aceita. certo, eu te corrijo mentalmente, mas... Tem uma coisa que eu penso na área da saúde também sobre bactéria, que todo mundo aqui no Brasil chama bactéria multiresistente KPC. Não é KPC, KPC é o gene. Pode ter outros genes. Eu nem sabia disso. Calma aí que eu vou te explicar o ponto que eu quero chegar. Eu não fico discutindo com as pessoas sobre eu se é KPC, NDM, se é OXA34, se é INP, se é VIMP. Eu só aceito. Se todo mundo fala que aqui multiresistente é o KPC, eu já entendo que é KPC. Vambora, é uma coisa do catéter, só aceita. Eu faço a mesma coisa. E ureter também, tá? Não é ureter, é ureter. Só aceita. Eu tô assim também, vereador. As pessoas vêm falar comigo. Você dá o professor de informática, só aí começa a falar um monte de coisa. Eu não corrijo, não. Fico quietinha aqui, ó. Você que tá assistindo o podcast, só pra te lembrar o seguinte: a gente tem uma plataforma de cursos, que é o HRBR Cursos, onde você tem lá curso de redes, programação não tem ainda, mas tem de hardware, um monte de coisa. E aí, se você quiser aprender um pouquinho mais, os cursos são completamente gratuitos. Você só paga, se você quiser, o certificado, você compra o crédito para poder emitir o teu certificado. Lembrando que a gente é patrocinado pela Rochinet, que é um sistema de hospedagem lindo e maravilhoso. Cauê, não me manda embora, que eu preciso desse emprego, preciso desse espaço aqui, né? Que ele tá cedendo espaço para essas pessoas lindas estarem aqui. E também tem o curso em vídeo. Se você quiser fazer curso de programação, a gente conversou com o Veledar aqui falando sobre análise de dados, sobre linguagem R, esse monte de coisa. Lá no curso em vídeo tem cursos de programação, mesmo esquema, você pode fazer o certificado. E se você quiser fazer um curso avançado, a gente ainda tem o Estudonauta, que é outro patrocinador da gente, que lá no Estudonauta você faz cursos avançados. Tem o Kotlin, que o Castro falou, tem... Power BI não tem, mas tem análise de dados lá, que a gente já falou bastante aqui. Você vai ter um monte de coisa para você. O mais importante que eu esqueci de falar quando o Herion vem aqui, ExitLag, que o ExitLag também é parceiro da gente. Então, se você quiser jogar o seu joguinho sem lag, usa ExitLag, na verdade. Tu usa ExitLag. Acho que eu cheguei a usar por conta sua, né? Sim, porque você patrocínio e tal, acho que eu até uso. E aí, tu até usou uma época que tava caindo na internet, né? Que a gente tava usando. É horrível, a internet tava bem... Bem ruim minha internet. Então a gente usa o ExitLag tá aqui, ó. Tem o link aqui na descrição, tem o cupom lá, HRBR, que você paga 20% a menos. Tem o CTA também, que é a escola técnica, que foi onde eu comecei a estudar. Vai lá, já sabe, tá tudo na descrição do vídeo, volta aí pro teu podcast. Como eu destaquei nesse estágio, eu comecei a falar com o pessoal que eu queria fazer isso sobre epidemiologia e tal. E em nenhum momento eu esqueci aquela parte que eu falei pra vocês de empresa e tal. Mas eu pensava muito em epidemiologia, tava muito ali focado naquilo. E aí eu fui consegui um estágio que ninguém tinha conseguido no hospital, principalmente da enfermagem, que era dentro da Comissão de Infecção Hospitalar, CCIH. Eita! E aí o pessoal gostou de mim por causa da hemato, eu fiz uma intervenção lá que foi super interessante, levamos para um congresso como um relato de experiência, difundiu sobre o hospital, foi uau, balançou ali. E aí consegui esse estágio que era extracurricular, eu não ganhava absolutamente nada, não ganhava nota e eu não precisava fazer. Isso é uma parada que eu já falei aqui no podcast da Herbosa, eu sempre falo. Não as precisava pessoas fazer. Não querem trabalhar sem ganhar nada e quando faz a faculdade, faz de qualquer jeito, no final se forma, não arruma nada, fala com o problema da faculdade. Se você se dedicar naquilo que você está fazendo, levar assim, vou ser o melhor disso. Se eu vou dormir, eu não sei, mas eu vou ser o melhor. Não tem como, cara, você não dar certo. E se você vai ganhar ou não também. Eu trabalhei muito sem ganhar nada. Dei certo? Não, tô aqui, ó. Não, mas eu acho que é questão de tempo. Para todo mundo que quer ser o melhor em algo, é questão de tempo. Sim, não é se você vai conseguir. É quando você vai conseguir. Você vai, com certeza. Bom, mas enfim, aí eu consegui esse estágio, foi uma oportunidade. Porque aí eu tinha 3 enfermeiros referências no Brasil sobre esse parte de controle e eu tava sendo mentorado por eles. Eles fizeram um cronograma comigo e pegaram e falaram, a gente vai ficar tanto tempo comigo, tanto tempo com esse,
Passei pelos 3, cada um especialista numa parte, um de infecção de corrente sanguínea, outra de reprocessamento e esterilização de materiais cirúrgicos. Fui passando. Cara, ali eu aprendi muito. Muito, muito, muito. Foi um divisor de águas. E aí, pro meu TCC, eles me entregaram um projeto gigantesco lá de dentro. Eu lembro que até eu vi do TCC. E aí, o que era o TCC? Era com pacientes que tinham essa bactéria multiresistente. Passou aquela parte que a gente falou aqui sobre catetera, a discussão sobre KPC. Acho que a gente começou uma discussão aqui em off. Ele começou. Uma discussão em off aqui. Mas, enfim, o nome técnico é enterobactéria, a bactéria que coloniza o trato gastrointestinal, resistente a carbapenêmico, que é uma classe de antibiótico. Se ela é resistente a isso, é uma bactéria multiresistente, ela pode carregar alguns genes, seja KPC, NDM, OXA34, enfim. No Brasil, isso é muito sazonal e é muito de localidade. No Brasil é mais comum esse gene, que é o KPC, e a bactéria Klebsiella. Só nomes técnicos. Eles tinham um banco de dados que era desde o primeiro caso que teve no Hospital de Clínicas da Unicamp sobre isso aí, que foi 2007, se eu não me engano. Eu tinha um banco de dados que era de 15 anos. Eles me entregaram um banco de dados de 15 anos, que era um big projeto deles, e que em março de 2017, se eu não me engano, não lembro muito bem as datas, eu precisava olhar, mas aí, no meio do caminho, eles começaram uma intervenção com uma medicação, que é a gentamicina oral, para tentar evitar que essa bactéria caísse na corrente sanguínea do paciente. Eles falaram, eu preciso que você escreva um trabalho sensacional para isso, você é o cara para isso, eu preciso que você faça isso, estamos vendo sua dedicação e tal, vai ser um trabalho que vamos estourar ele. E aí eu fui para escrever o trabalho, só que eu não sabia muito bem mexer como software estatísticos. Sim. E aí vem a parte de computação. Exatamente. Que a informática está em tudo. A informática está em tudo. A tecnologia, eu acho que permeia tudo. Hoje em dia, mais do que nunca. Meu amigo Cascão falou que a informática é um meio... para as coisas, né? Para as coisas. Eu concordo plenamente. Aí, voltando, eu precisava mexer em software estatísticos. Aí tinha o SPSS, ou um que é a mesma coisa dele, que esse é da IBM, só que tem uma que é a versão gratuita do CDC, que é o AppInfo. E aí eu fui mexer no AppInfo, só que uma coisa é você estudar e você conseguir mexer naquilo, porque tem modelos de estudos estatísticos, tem vários modelos, você pode saber os modelos, mas você tem que saber mexer no software. Como é que você vai fazer? Você vai fazer multivariável, variável contra variável, você tem que buscar correlações, ver se o valor é significativo ou não é. Aí o que eu fiz? Eu tinha esse trabalho em mãos, eu não tinha um professor para me tutorar. Quem que eu fui chamar? Falei, professora Maria, vem cá comigo, tal. A cara de administração. Não, essa é a professora... Ela é uma médica, epidemiologista, da parte de saúde coletiva. A de administração é outra, que é a Renata, que aí foi mais essa... A gente discutia não coisas mais de epidemiologia, mas sim coisas mais administrativas, que é aquele ponto que eu falei para vocês de empresa. Mas para essa parte que era do meu TCC, era algo mais técnico sobre epidemiologia, estatística e tal. E eu chamei ela para o projeto, ela ficou super feliz e a gente foi fazer o projeto. E o que ela fez? Outra coisa que eu fui fazer sem ganhar nada e não valia nada para mim. A cada 15 dias eu ia para o laboratório de informática, com os alunos dela de doutorado, ela me colocava com os alunos dela, ela falou, vem pra cá, pode fazer a aula, que vão ensinar você a mexer em R. Caraca, aí tá indo longe. R. O primeiro que eu aprendi a mexer não foi nenhum desses dois que eu falei, foi R. E aí eles falaram, usa R pra programar e você conseguiu as partes de programação. É uma linguagem de programação. É difícil. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa. É porque a gente falou um monte hoje, mas é porque essa menos essa. Essa é mais específica ainda. Eu acho que essa é mais raiz, né? Mas essa é mais... O professor era super raiz para passar isso aí. E aí tinha, tipo, até uns comandos que eu não decorava tudo, óbvio. Aí tinha você podia colocar do ladinho assim, você consegue colocar do ladinho os comandos já. E aí depois você só vai escrevendo as variáveis que você tem no seu banco e vai executando o comando aqui do lado. E aí a cada 15 dias lá, foi um ano assim, ou 6 meses, eu não me lembro. Sem ganhar nada. Eu saía do estágio, comia rapidinho para chegar a tempo lá, para conseguir fazer isso aí, para aprender a programar em R. Para aprender estatística em R. Aí depois ele falava assim, existem uns addons que você coloca no R para a interface ficar mais amigável. Para não ficar feio só em linha de código. É horrível. E aí eu cheguei a colocar, mas não gostei e tal. Aí eu fiquei pesquisando. Eu falei, professor, isso aqui se eu ficar batendo cabeça nisso, eu não vou conseguir escrever um trabalho muito bom. Ela falou, vamos usar o da IBM ou o AppInfo. E aí o da IBM é pago e é muito caro. Eu ia ter que ficar na faculdade para fazer utilizar do programa. Eu falei, eu odeio trabalhar na faculdade, odiava ficar fora de casa, eu gosto de trabalhar no meu computador, ainda mais porque eu tenho um computador bom. Sim.
E tô acostumado com 2 telas, tô acostumado com meu teclado, com meu mouse e tal, e eu queria trabalhar no meu. E aí eu baixei esse app Info, que é a mesma coisa, só que bem mais amigável que R. Você não precisa escrever nada de programação e você consegue chegar nos mesmos resultados. Sim. E aí foi assim que eu consegui chegar nos meus resultados. Foi um trabalho muito, muito bom, foi muito elogiado. E esse trabalho abriu portas, eu levei para o congresso que teve de infectologia de 2023, a gente levou esse e mais um, que era sobre microcusteio, que a gente fez quando eu tava na CCIH. Você tinha comentado comigo do teu TCC que você tava fazendo, né? Não, sim, era justamente para acertar algumas variáveis no Excel que eu não tava conseguindo para encaixar no programa. Mas aí foi super bem. Eles abriram a cabeça para mim quando eu tava na CCH. Aquilo foi sensacional, além de eu conhecer várias pessoas. E aí já vem aquele conceito de network. Aquilo é... Isso, então, isso que eu ia falar. Isso eu ia falar. De novo, todo vídeo, todo podcast eu falo isso. O pessoal fala assim, não faz faculdade não serve pra nada. Pra que eu vou fazer faculdade se eu posso só estudar? E, cara... Não vou falar com as pessoas. É um tiro no pé. Um pouco networking, cara. Você ia conseguir tudo isso se estivesse estudando em casa? Não, zero. Impossível, e nem vou conseguir, quando eu for seguindo falando, eu vou conseguir chegar onde eu estou hoje se eu não tivesse network. É 0.0. Não tem nada. É 0.0 de chance de eu ter chegado onde eu cheguei. Tá no trabalho que eu estou se eu não tivesse network. E aí eles foram destravando algumas coisas na minha cabeça. Do tipo, se associa à PCI. A PCI é a maior sociedade, não sei se sociedade seria o termo certo, da parte de epidemiologia e controle de infecção hospitalar, porque lá tem você vai ganhar uns livros, você vai participar dos congressos, você vai conseguir participar desse curso, que era um curso super completo para explicar tudo sobre controle de infecção hospitalar, que é um setor que você só trabalha com especialização. E ainda eu fui além. E aí eu sempre deixei dinheiro guardado. E aí eu peguei um curso de infecção hospitalar no Einstein, peguei um curso de infecção hospitalar no Sírio, que são grandes instituições da área da saúde, e fui absorvendo conteúdo. Absorvendo daquilo porque eu queria entregar o projeto. Eu queria entregar, como eu disse, aquele 50% tinha que ser o melhor. E não era o melhor porque eu queria me comparar aos outros, mas é ser o meu melhor. Sim. Porque eu sabia que eu podia fazer melhor, pode ser mais. Poderia e posso ir bem mais longe. E foi nesse intuito que eu fui fazendo esse trabalho. Eu falei, para mim escrever esse trabalho, eu preciso aprender vários termos técnicos que na parte de infecção hospitalar que a gente não aprende na graduação. Eu estudei numa das melhores faculdades, a Unicamp, 2022, 2021, melhor faculdade da América Latina, e mesmo assim, eu não aprendi aquilo na graduação. E aí vai outro recado para meus aluninhos maravilhosos. A faculdade não te ensina tudo, por melhor que ela seja. Ela te dá os caminhos para você correr atrás das coisas. Pronto, exatamente isso. Exatamente isso. E essa professora de administração sempre me aconselhando, eu sempre pedia conselhos para ela. Eu falava, o que você acha disso, o que você acha daquilo e tal... Eu falei, olha, eles querem me entregar esse projeto, mas só faz sentido eu entrar nesse projeto se eles deixarem eu trazer a professora que me ajudou lá na iniciação científica, senão não vou fazer o projeto. Isso foi uma coisa que eu coloquei, eu falei, eu só faço esse projeto se eu conseguir trazer quem eu quero comigo, para fazer o big projeto, porque quando eu tava num projetinho, tipo, poucas pessoas queriam dar uma bolsa para mim, ainda mais com esse histórico. Sim. De estar na terceira turma, e ela falou, não, vem cá que eu vou fazer com você. E aí eu falei, agora então o mínimo é a gente ter um projeto grande junto. Agora que eu consegui ir mais longe, eu trazer quem me ajudou também lá quando eu tava capenga. E aí eu consegui, fiz isso, fiz muita network mesmo. E aí antes de eu me formar, eu comecei a procurar trabalhos. E pessoas conhecem pessoas. Claro. Pessoas conhecem pessoas conhecem aqui e lá, recebo um WhatsApp. Lá abri um hospital da Redditor, São Luís, Campinas. Ficamos sabendo do seu nome. Quer fazer uma entrevista? Mandou assim, eu lembro, o Vanderlei que me mandou, um gerente. Hoje ele tá na Itália. Ele é enfermeiro também, ele era gerente de enfermagem lá no São Luís, Campinas, e foi pra Itália pra trabalhar lá no hospital. E ele falou assim pra mim, vem fazer uma entrevista comigo 2 horas. Isso era 11 horas da manhã. Eita. Caraca. Endereço é tal. Aí eu mandei pra minha namorada, isso aqui é golpe. Com certeza, né? Isso aqui é golpe. Não tem como não ser golpe, pô. É golpe. Aí eu falei pra Sara, isso aqui é golpe e tal, não vai dar certo não. Aí a Sara, não vai, tá dando o endereço lá do hospital que vai abrir e tal. Bora, fui pro hospital, fiz a entrevista, o cara me amou, eu fui o último, me atrasei. Nossa, todo errado. Dá uma sorte. Todo errado, me atrasei, não sabia usar roupa social. Eu tinha uma camisa social toda amassada, sem cinto, com uma calça jeans.
e um Adidas que parecia um Air Max. Tava bem Todo errado. E aí eu cheguei pra fazer a entrevista, ainda bem que tinha uma menina fazendo a entrevista antes, teve várias, né? E eu fui o último. Então eu falei, poxa, eu cheguei lá, falei, o cara já vai estar de saco cheio de ouvir as pessoas. Aí eu cheguei na entrevista, falei pra ele assim, tava ele e mais uma menina que era da educação continuada, que é um setor do hospital. Falei, seria o meu currículo? Aí ele olhou assim, não, vamos conversando aqui. Já não tinha lido o que eu tinha colocado lá. Aí eu falei, não, beleza. E eu tava pensando em prestar processos que são processos de trainee. A gente pode chegar nisso daqui a pouco. E um dos processos de trainee, o autoconhecimento, é muito importante, porque do autoconhecimento você aprende a fazer um pitch, uma apresentação, e você sabe tirar. Isso é uma frase de algum professor desses cursos de trainee, que ele fala que você sabe tirar o ouro da sua história. Ele falou, você pode ter uma experiência e contar essa experiência de duas formas. Uma forma é que o seu storytelling, ele vai ser ruim para mediano, ou você vai pegar uma experiência média e você vai ter um storytelling tão bom que vão querer você de qualquer jeito. Que é a história do pitch. É igual quando você assiste aqueles programas... Shark Tank, ele tá vendendo uma empresa. Ele tá fazendo um pitch pra empresa dele. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tá fazendo um pitch seu. Você tá se vendendo pra um emprego, enfim. Tá se vendendo por um processo seletivo, de trainee. E eu tava praticando muito aquilo. Porque eu sou uma pessoa que sempre ficou muito introvertida. Depois que eu conheço a pessoa, eu acabo falando mais. Mas antes eu sou muito fechado. Então eu já tava numa vibe do tipo, eu preciso me soltar. Eu já tava seguindo aqueles negócio de coach. Nunca gostei tanto, mas foi super bom pra mim. Porque eu fiz o contrário, não fiz coach não. Eu via muita coisa de stand-up. Foi o que me ajudou a me soltar. Cara de stand-up, sabe qual brincadeirinha? Eu não sei lidar com as pessoas, né, sabe? E aí como é que eu vou falar com as pessoas, cara? Aí eu vi os caras fazendo stand-up, eu falei assim, se fizer uma piadinha assim, eu acho que vai ser engraçado. Se ele for engraçado, talvez funcione comigo. Aí eu comecei a testar e funcionou, e eu tô dando aula hoje. Olha, triste. E aí eu cheguei, aí eu fui me destravando e eu fiz uma entrevista muito boa, tanto que ele tava soltando as pessoas a cada 10, 15 minutos. Ele ficou comigo 1 hora. Nossa! 1 hora na sala perguntando. E eu queria o cargo da CCH deles. Só que ele falou pra mim assim, é impossível colocar um menino recém-formado num cargo de gestão de um hospital que tá abrindo em infecção hospitalar. Eu vou te dar outro cargo, vai ser um cargo bom, mas eu vou te dar outro cargo. A gente vai pensar. Eu saí de lá, voltei pra casa e falei, acho que não vai vingar não, sabe? Aí passou 3 dias, tô treinando na academia, recebi uma mensagem dele. Entraram em contato com você já? Aí eu falei... outro golpe? A mesma pessoa, que era o Vanderlei, só que eu não... Que era que ele tinha feito uma entrevista, depois eu tinha conhecido ele. Entraram em contato com você já? Não tô vendo o seu nome aqui ainda. Aí eu falei, acho que eles vão entrar... Me falaram que tinha 1 semana. Deu 1 semana, entraram em contato comigo, e aí começou a sessão de provas. Aí teve uma prova online que eu fiz, aí depois eu fui pro presencial, fiz 3 provas teóricas no presencial, sobre coisas de enfermagem, e ainda fiz uma prova prática. E ainda teve uns treinamentos deles. E eles gostaram mais de mim, e aí o Vanderlei, que era o gerente, que era o chefe do hospital, falou assim, cara, eu vou inaugurar a robótica aqui, e eu vejo o seu perfil lá. Você esperou até agora pra esse momento, cara. Chegou, robótica chegou. E aí ele falou assim, você vai fazer essa parte do centro cirúrgico com robótica. E eu entrei em pânico. Por que em pânico? Primeiro porque eu não sei informática. Primeiro porque eu não sei nada de robótica. Sim. E eu não sei nada de centro cirúrgico. Tem 300 máquinas no centro cirúrgico. O jeito de trabalhar de enfermagem no centro cirúrgico é diferente. As pessoas, os enfermeiros, os médicos, os anestesistas, todo mundo que trabalha no centro cirúrgico é um ritmo bem acelerado. Não que eu não seja. São pessoas bem aceleradas. Porque é todo mundo acelerado. O centro cirúrgico, para dar um exemplo para todo mundo que está assistindo, é muito parecido com o modelo Fordista, para quem é de ADM aí, para quem conhece. Caraca. Que era Ford. Que você falava que tudo era uma cadeia de processo. É cheio de processinhos. Para quem é de informática, é o conhecido como pipeline, que é a mesma coisa que o Henry Ford que ele tá falando. É a mesma coisa. Eu não peguei nenhuma das duas referências, só para deixar registrado. Eu vou explicar. São coisas que tem que entrar em sequência. Isso. É tipo montar um carro. Exatamente. O cara vai montar os pneus, aí vai vir aquela parte tipo de desenho animado onde ele vai encaixar os pneus, aí depois vai encaixar a carcaça, aí vai encaixando o volante. Uma linha de produção. Existe uma linha de produção, uma linha de montagem. Agora foi. O centro cirúrgico, ele é exatamente assim. Então você vai ter 600 cirurgias no dia para 12 salas. E cada uma delas você tem que saber organizar. E a função do enfermeiro no centro cirúrgico é muito administrativa.
Ele faz a administração, ele faz a gestão para nada encavalar, para tudo fluir bem. É assim que funcionava. E ainda eu tava nessa parte do robô. Aí ferrou. Só que o Vanderlei, ele tratou e entrou mais 6 pessoas da minha turma. Entrou eu, mais 6 pessoas que também era da minha turma, ou da minha faculdade, porque tinha uma pessoa da turma anterior, para trabalhar no São Luís, em áreas diferentes. Nenhuma das pessoas foram para a mesma área. E ele foi, tipo, um pai com a gente. Ele pegou e mandou a gente uma semana para um hospital da Rede Dora em São José dos Campos, chamado Hospital Vivale, pra gente só olhar. Ele falou, você vai pro centro cirúrgico, eu quero que você aprenda sobre centro cirúrgico. Então vai entender lá, porque lá eles fazem 1000 cirurgias, eu acho que era isso. Não tenho certeza desse número. Mas fazem muitas cirurgias, e realmente eles fazem muitas cirurgias. Ele é um dos melhores hospitais da Rede Dora para volume de cirurgia. E dá certo. E aí ele falou assim, vai lá pra você aprender, depois você volta, você vai uma semana para São Paulo, em outro hospital nosso de São Paulo, pra você aprender sobre robótica. E vai falando com essas pessoas aqui. E ao mesmo tempo vai falando com esse pessoal dono da empresa do robô. Porque a empresa do robô é uma empresa internacional, não lembro de qual país, que se chama Intuitive. Só que ela é distribuída, o do robô é vendido aqui no Brasil, a distribuição dele é para outra empresa chamada Stratner. E eu tava conversando com o pessoal da Stratner. E eu falei pra eles, pessoal, não sei nada. Me ajuda aí. Não sei nada. Eu sei que é um robô, só isso. Eu não sei nem o que é robô. Eu não sabia nada. Eu não sabia o que era o robô. Caraca. Eu não sabia nada. Só que eu tinha muita ganância, muita vontade de aprender. Sempre, qualquer coisa que eu vou de cabeça. Falei, não tem problema, eu vou aprender, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fui de cabeça nisso para aprender. Aí eu fui para São Paulo, vi como é que funcionava o robô, eles passaram os contatos para mim, mandou mensagem para mim, me explicou como é que funcionava. Antes da primeira cirurgia que teve lá no hospital, a gente faz uma simulação, acho que é dry run, que eles se chamam. Vai todo mundo de noite, a cirurgia era de manhã. E aí tinha eu cheguei a fazer matéria com a Globo, dessa primeira cirurgia que teve lá. Então, a gente fez uma simulação. Na noite anterior, como é que a gente ia deixar a mesa do paciente, em que amplitude, quem guia o robô, quem anda com o robô. Tem como colocar a foto do robô aqui? Coloca a foto aqui pra gente, pra ficar mais fácil, pra gente conseguir explicar pra eles. Ó, tá vendo que o robô, ele embaixo dele tem tipo umas rodas. Aqui, essa rodinha. Isso. O robô, ele ali que tá vendo esse aqui. Esse é o robô com as... Isso, esse é o robô. Dele. Ali é a mesa do robô. A parte azul é a mesa do robô, desculpa. É a mesa onde você vai fazer do paciente. Sim. E ali é o robô. O robô, quem direciona o robô até chegar ao paciente, porque ele não fica ali enquanto o paciente tá chegando, ele fica bem mais atrás. É o enfermeiro. O enfermeiro que guia o robô, encaixa o robô, vê se o docking, que é o nome técnico chamado para isso, tá na direção do paciente certinho, porque o médico vai falar para você, eu preciso que coloque o robô em tal parte do corpo. Mira aqui, aí tem um laser no robô. E aí você aperta e anda ele como se fosse um carro, como se fosse uma embreagem. E aí você anda com ele, posiciona corretamente para ter amplitude dos braços, que aquilo ali são os braços, onde você coloca a pinça para fazer a cirurgia com o robô. Aqui tem até uma foto, ó, ele é exatamente isso, essa pinça aqui, ó. Ela é bem legal, é bem tecnológica. Teve um episódio de House que usa esse robô. Então, o médico, ele fala o que você tem que fazer e você que opera. Não, ele opera. Ali é a parte só do docking. E esse robô todo aqui tem outra parte que é o drape, que tá vendo que nessa foto ali que vocês mostraram dá pra ver. Mas nessas outras, você consegue ver que ele tá encapado. Tem um jeito certo pra você passar esses drapes no robô, pra você conseguir deixar ele da melhor forma correta pra não ter infecção pro paciente, enfim. Falando bem de forma resumida. E aí você posiciona o robô e aí o cirurgião ele vai ficar aqui. Nessa parte operando. E ali tem como se fosse um joystickzinho, não sei se seria o nome correto, mas é bem simples. Você encaixa os 2 dedos e você mexe, pinça, movimenta. É literalmente como se fosse um videogame. E aí você vai controlando e fazendo a cirurgia no paciente. Eu não sabia nada disso. E aí a empresa, a Stratner, foi muito mãe comigo junto com a Rede Dora, porque eles falaram assim, vem para São Paulo, a gente vai treinar você, vai dar um curso para você, uma especialização para você ser certificado como especialista por nós, que você tem o domínio sobre o robô. E aí eu fui dentro da escola do Einstein. E aí eu fiquei um tempo lá aprendendo com eles antes de fazer isso daqui. E aí quando eu cheguei para fazer isso daqui, foi outra coisa. Sim. Só que eu sempre fui muito sincero quando entrava no centro cirúrgico, muito. Então, como eu trabalhava em Campinas e eu estudei lá, os primeiros cirurgiões que foram operar, que eram um gineco e um uro, eu cheguei para eles e falei,
eu sou o Guilherme, prazer, eu sou o Guilherme Pederzini, eu sou enfermeiro, eu que vou ser o enfermeiro responsável pela parte de robótica, a gente vai trabalhar junto, só que eu nunca trabalhei em centro cirúrgico e muito menos com robô. Caraca, Eu o médico. sempre- Ai, meu Deus do céu. Eu sempre falava isso. E os 2 primeiros médicos que foram lá, eram médicos que se formaram na Unicamp. E eu falei, ó, eu estudei na Unicamp não tem robô, tá? Eles falaram, você é da Unicamp, tá? Vai. Me ensinaram. Aí começaram a me ensinar e começaram a me De passar novo, contato. network fazendo diferença. E aí eles pegaram eu e foram me criando. Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, faz desse jeito, melhora aqui, a gente precisa melhorar esse tempo, porque senão vai muito tempo de anestesia, e aí pode ter algum problema pro paciente, a gente precisa ser mais rápido, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar aquilo lá, vamos criar processo, vou colocar você em comunicação com a enfermeira lá do Einstein, que é o melhor hospital para a parte de cirurgia robótica. Einstein, Sírio, esses grandes hospitais de forma geral. E aí eu conversava com esse pessoal de lá, e ao mesmo tempo eu tive que lidar com outras coisas que era administrativa, porque a gente começou o hospital e a gente ainda precisava comprar algumas coisas. E o meu chefe foi demitido. O Vanderlei? Não, é. Não, o Vanderlei era o chefe do chefe do chefe. O meu chefe direto, que era o supervisor, que era o cara que cuidava da parte administrativa, tipo de compras das coisas, foi demitido. E o Vanderlei falou, agora qualquer coisa que você precisar é comigo, pode pedir e vamos tocar. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita consciência. Não é porque o produto não é meu que eu vou trabalhar de qualquer jeito. Sim. Ou vou trabalhar para destruir as coisas. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as coisas. Então eu falava, a gente vai precisar disso, mas a gente vai ter que cuidar disso. Eu preciso de tanto de dinheiro. Tanto que eu precisava comprar uma garrafa térmica para a ótica do robô, para desembaçar ela, que só essa garrafa térmica é importada, é uns 20 mil reais, e ele não falava nada, ele só falava, pode comprar, pode trazer, pode fazer. Confio no seu trabalho. Sim. Ele basicamente falava isso, eu confio no seu trabalho e pode ir. O que você precisa? Preciso disso. E ele me dava muitos conselhos. Porque, como eu era muito novo para entender de mercado de trabalho, eu não tinha a malícia de lidar com pessoas. Porque quando você está na posição de um enfermeiro dentro do centro cirúrgico, você tem os técnicos, Sim. e você organiza os técnicos e todos trabalham ali a partir do que você está falando. E aí é sempre um problema, porque é um moleque novo, Com certeza. com carinha de bebê, de 18 anos, de menininho, chegando pro técnico que trabalha 30 anos no centro cirúrgico e falando pra ele, rapaz, a gente não vai trabalhar assim. Mas eu fiz assim pro resto da minha vida toda eu fiz isso. A gente falou isso, acabou de falar isso. A gente falou com o Erion, né? Que a gente tava falando com o Erion, falou assim, o cara, não, mas eu faço isso há 20 anos, eu sei. Não, filhão, você faz há 20 anos errado, filhão, eu não posso fazer nada, pô. Eu faço há 20 anos isso daqui. Eu falava, cara, não dá pra gente fazer isso aqui. E aí, chegou um momento que tava insustentável. Eu falei, André, eu preciso reformular a equipe aqui. E aí eu fiz totalmente diferente. Falei pra ele, a gente vai chamar só molecada nova. E a gente só colocou molecada nova. Então era molecada da mesma idade assim, novo de formação, ou pouco ali, mas com vontade. É, mas isso que importa. Com Eu acredito vontade. nisso. E aí a gente foi junto, e graças à vontade, essas pessoas que estavam lá, aquilo começou a dar muito certo. Eu sempre chegava 1 hora antes. Eu falava, pessoal, vamos chegar 1 hora antes. E eles sempre chegavam 1 hora antes. Legal. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem uma coisa que a gente precisa aprender, a gente vai aprender junto. E aquilo bombou. Os primeiros meses a gente conseguiu fazer 60 cirurgias do robô e o pessoal querendo vir operar. E tava vindo gente de São Paulo, gente de São José, do interior. Gente muito importante. E aquilo começou a destacar. E aí, cabe um parênteses aqui na história toda. Quando eu fui fazer aquela entrevista com o Vanderlei, eu falei pra ele assim, cara, eu quero ter essa experiência no hospital, mas o que eu quero pra mim é entrar numa empresa porque eu quero prestar um processo de trainee. E eu fui muito sincero com ele. Muito sincero. Eu falei pra ele, eu não sei quanto tempo eu vou ficar com vocês. Ele falou assim pra mim. Eu lembro até hoje, ele falou, problema nenhum, é aqui mesmo o seu lugar. Então você vai vir aqui, você vai fazer isso aqui dar certo, isso aqui vai ser bom pra você ganhar maturidade e aí você vai estar pronto pra ir. Que legal. E aí... Mas isso é a assim. dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Eu não preciso que o cara seja meu funcionário eternamente, eu não preciso que o cara esteja na empresa eternamente, eu preciso que ele seja útil para a empresa seja útil para ele. E pronto. É e isso. você leva.
Paulinho é meu editor, a gente pegou, trabalhou. No dia que o Paulo falou, Alfredo, não dá mais. Cara, parabéns, vai lá, pô. Adianta a tua vida, eu vou começar com outra pessoa. Eu sou professor, eu penso nisso. Sabe, esse cara, beleza, eu vou pegar outra pessoa, vou trabalhar com ela vai ser muito boa, vai andar com a vida dela e a gente vai fazendo isso. É aí que tá a mentalidade das pessoas que querem crescer. Pessoas que crescem, ela tem essa mentalidade. Ela quer que os outros cresçam também. Exato. Você fica feliz pela pessoa quando ela tá crescendo. Então, eu sentia muito isso nele e ele foi muito, muito parceiro, sempre entendia muito. E eu trabalhava muito. Eu já tinha que fazer muitas horas, mas eu cheguei quase a receber meu salário em dobro naquele primeiro mês que ia ter as primeiras cirurgias, porque eu começava cedo e ficava até tarde, porque faltava mangueira, faltava um gás, faltava alguma coisa, e eu precisava fazer aquilo acontecer, e eu ligando para os outros hospitais. São Paulo de Morumbi, o Redidor do Morumbi, você tem tal coisa, eu preciso disso aqui para cirurgia. Ah, São Caetano do Sul, você consegue me emprestar tal coisa da CME? Traz para cá do centro de material. Cara, fazendo toda aquela gestão. E deu super certo, e aí ele ficou super feliz com isso. E aí, para chegar onde eu estou hoje? Quando eu tava no último ano da faculdade, pensando nessas coisas, tava prestando os processos de trainee. O que é o trainee? Trainee não é isso que vocês vê, que é tipo um salário que você entra numa empresa para ganhar R$1.000, R$2.000. Esse é um nome que eles utilizam que eu acho que legalmente nem é correto. Trainee são programas para jovens talentos, que até que você só pode prestar eles normalmente até 2 anos de formado. Passou disso, você não presta mais. Tem trainee, né? Tem algumas exigências e é para, tipo, empresas muito grandes. Então, é Rect abre trainee, que tem um salário super bom, que pega uma parte de saúde, que é a dona da... Não tenho 100% de certeza disso, mas é Venice, Ola e SBP. Tenho quase certeza disso. São essas grandes empresas. Tem Itaú, tem Santander, tem Redidor. A Redidor tá com a Sul América agora. Tem Bayer, tem Johnson & Johnson, que é a Johnson & Johnson virou tipo uma holder, embaixo dela tem algumas empresas e uma delas é a Eticon, que trabalha em centro cirúrgico. Eles têm trainee para isso. E o trainee, ele é um programa que vai te mentorar. Você passa lá, você fica 1, 2 anos, acho que é de 8 a 2 anos, a maioria dos trainees. O que eu estou é 1 ano e meio. Você tem um salário bom, então ele é bem disputado, bem mais que um vestibular. Sim. A concorrência é altíssima, altíssima. Porque pro cara acabou de se formar para ganhar R$8.000. Fora benefícios que você tem 300 benefícios. Então, o trainer ele te dá várias oportunidades. Várias oportunidades. E eu fui prestar. E aí eu prestei alguns e a empresa que eu mais queria, uma empresa alemã, é uma multinacional chamada B. Braun. Que ela faz desde bomba de infusão. Bomba de infusão é um aparelho que ele serve para controlar o fluxo da medicação que está indo por paciente. É diferente de quando você coloca no equipo no frusco, que ele vai pingando. Pingando, isso. Você tem um certo controle, você consegue fazer um cálculo para saber mais ou menos a velocidade, mas não é preciso. A bomba ela é para ser precisa. E aí você tem máquina de hemodiálise também, mas você tem medicação, você tem soro, você tem seringa, porque é perfusora, você tem álcool gel, tem muitas coisas dentro da Bibral. Tem a parte toda que é cirúrgica, que é a Esculap. E eu queria vir para essa empresa porque quando eu estava lá na CCH, eu conheci quem? Network de novo. A assessora da Bibral, que foi dar um treinamento de como mexer na máquina de hemodiálise, porque eu fiz o meu internato dentro do Centro Integrado de Nefrologia com hemodiálise. E eu conheci ela lá, fiz esse network com ela, falei que eu ia trabalhar com ela, falei isso pra ela, falei, vou trabalhar com você daqui uns anos, quando eu me formar. Ela até chegou a me dar uma atenção ali no momento. Mas mais ou menos. Esse cara tá falando aqui que vai trabalhar comigo. Quem que é esse topetudo que tá falando que vai se formar e vai entrar na Bibral? Eu falei, tá bom, vamos continuar, segue o jogo. E aprendi algumas coisas com ela, aprendi com outros e vi lá que era de uma empresa muito grande. Prestei esses processos de trainee, foram vários, e aí tem tudo a ver sobre autoconhecimento. Eu não conseguia fazer um pitch. Sim, não tá acostumado. Eu não estava acostumado. E alguns pitches a gente tinha que ser em inglês. E outra parada, isso que você tá falando de fazer o pitch é uma parada que eu converso muito com os alunos. Eu dou aula de marketing digital para os alunos do primeiro ano. Aí um monte de gente fala assim pra mim, mas eu não preciso saber falar pro Instagram. Eu falei, cara, você precisa saber falar pra sua vida. Começa a fazer uma entrevista de emprego sem saber falar. Aí a menina falou pra mim assim, não, no dia que eu precisar fazer a entrevista eu vou saber falar. Não vai, não é assim. Chegar na hora, vai tremer vou fazer um pitch amanhã. Não, é só acordar cedo e me preparar. Ou eu conto. Não, a menina bateu e falei, não, isso é fácil, pô. No dia que eu tiver que fazer, eu faço. Eu falei, não vai, filhinha. Não faz. Não faz, eu tenho certeza que não, tá? Eu prestei, eu nunca deixei pra última hora, eu tinha certeza que isso não daria certo. A concorrência é mais de 1.000 pessoas por vagas. Acho que o da Redidor era 15 vagas e tinha
17 mil pessoas. Nossa. Todas formadas. A gente tá concorrendo com todas as pessoas que são formadas. Eu sou enfermeiro. Em trainee, é pouquíssimo falado em qualquer área que não é engenharia. Engenharia e administração. Se fala sobre trainee. Que é as profissões que mais pagam. Ou era, não sei, estatisticamente falando. Administração nem tanto, mas engenharia... Estatisticamente falando. E... Então já tinha uma concorrência maior. Tanto que da minha turma aqui, eu sou o único enfermeiro. O resto a maioria é engenheiro. Engenheiros vários engenheiros ou engenheiras, porque tem muita mulher também, mas várias engenharias. É como qualquer outro trainee. Como qualquer outro trainee. E tu falou que precisa do inglês também, né? E aí você tem que fazer alguns pitch em inglês. Se você não consegue fazer o pitch em português, você não vai fazer nunca em inglês. Não, a minha aluna... E você tem tempo. Claro, mas tem que ter o tempo. E lá é tudo cronometrado. Não, é tempo literalmente. Não, Sim, então, é tempo. É tempo. Tem pitch relógio, pô. Isso, então você tem que ter vários pitch seus. Você tem que ter pitch de 30 segundos, o pitch seu de 1 minuto e o pitch seu de 1 minuto e meio. Normalmente você vai abranger, sei lá, 90% dos trainees que pedem pitch pra você isso aí. Só que o pitch, isso é importante, até que o Décio tá falando, o Alfredo tá falando. Isso é super importante, porque o pitch não tem a ver só com você passar num processo de trainee. É pra todos os empregos. Sim, e não só. E pro seu emprego atual. Às vezes você tá infeliz com a sua posição, com o seu salário, alguma coisa, qualquer que seja a situação, você quer mudar de área da sua empresa, você quer mexer no seu salário, você quer buscar alguma coisa diferente ali dentro mesmo. Se você não souber se apresentar, falar, negociar, você nunca vai conseguir. Você vai ficar cada vez mais frustrado, porque você não se conhece, não sabe como fazer aquilo. Então, eu fui treinando. Eu cheguei a pegar um espelho pra ficar olhando pro espelho e falando na frente do espelho. Pra ficar me olhando. Sim. Porque me incomodava até como minha boca ficava. Sim, me incomoda também, eu já aceitei também. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. E são várias fases. Normalmente são umas 6, 8 fases. As primeiras fases são provas online. Aí depois você faz entrevista com o RH. Depois você vai fazer uma entrevista com o pessoal da empresa. Aí você vai para as dinâmicas. E aí que é a parte mais legal ainda, que essa era a parte que eu mais gostava. Além de você fazer o pitch lá presencial para as pessoas da empresa, para gestão, para as pessoas mais importantes estão lá. Às vezes a presidência, a vice-presidência tá lá, você conhece as pessoas. E aí vem toda aquela parte do autoconhecimento, não só do pitch, mas de você saber conversar com as outras pessoas e saber trabalhar junto. Muitas pessoas não sabem trabalhar junto, e aí são essas pessoas que rodam. Eles te dão normalmente um desafio nessa dinâmica para você fazer, e dura pouco, então normalmente é meia hora. Um desafio absurdo. Que nitidamente as pessoas estão há 5 anos ou estão 1 ano tentando resolver aquele problema e você não vai conseguir resolver em meia hora. Só que eles estão bem mais interessados em saber como é que é você trabalhando. Como é que você consegue lidar com as dificuldades desse problema, como é que você interage com as pessoas, quais soluções que você cria. Exato. Não é resolver o problema, não é todo o caminho até resolver. Exatamente. É não se perder. Então, às vezes você tinha um desafio para você resolver. Você não necessariamente chegava na resolução melhor, mas você tinha que chegar em algo. Então, eu cheguei a controlar o tempo. Eu já vi várias pessoas não conseguirem chegar a uma solução porque ficava só falando. É saber você ficar quieto se as pessoas estão falando muito e você organizar as ideias. Você saber ouvir, né? Pra saber o que dá pra aproveitar ou não, o que é melhor pra usar ou não. Eu já participei, acho que de umas 5 dinâmicas. E teve uma de uma das dinâmicas, a da Brown. A da Brown teve um participante que foi extremamente complicado. Porque ele estava querendo impor tudo que ele viu no Instagram que a Bibral fazia para todo o grupo. E ele chegou a impor e ainda a gente não colocou no papel, mas ele falou lá na frente. Assim, chegou lá na frente e falou, a gente tinha discutido que uma pessoa ia apresentar o trabalho. Aí essa pessoa começou a falar e todo mundo começou a falar em cadeia. Eu era a última pessoa da fila. Aí eu falei, não, alguma dúvida, pessoal? Porque a gente não combinou. Que ia fazer. A gente combinou que uma pessoa ia falar, eu segui o combinado e por aí foi. E aí você vai, faz essas dinâmicas em grupo, às vezes tem budget, às vezes tem uma coisa a ver com você resolver sempre naquelas metodologias. SWOT, 5, sei lá o quê. Entra todas aquelas metodologias de administração, os porquês, entra todas aquelas coisas que você estuda no primeiro, segundo ano de administração, ou em outros cursos que é mais voltado para essa área. O técnico tem essa parada de administração. E aí você precisa saber gerenciar lá. Depois você vai para entrevista com o one-to-one. Só um detalhe, supostamente toda graduação tem isso que ele tá falando, tá? Que você aprende empreendedorismo e tá dentro de empreendedorismo. Era pra você ter tido, se você não teve, tem alguma coisa aí. E não tinha na enfermagem da Unicamp. É porque pode ter como eletiva também, né? E foi várias coisas destravando. Não é querendo me achar, mas algumas coisas eu consegui destravando lá. Eles não tinham abertura, a faculdade em si não tinha abertura para trabalhar dentro da CCH do hospital, que é da Unicamp também.
Mas como eu consegui fazer um estágio que não tinha nada a ver com nenhum professor e nem com a faculdade de enfermagem, fez com que eu conseguisse trazer os professores lá pra dentro e teve uma turma que conseguiu fazer atividade lá. Então, mas é isso, a minha vida é essa. Eu conhecer as pessoas, fazer, e eu consigo levar a escola pra fazer, eu consigo trazer o CTA pra estar aqui dentro, eu consigo estar aqui dentro, consigo trazer Vanessinha, um monte de coisa. É isso. Que eu discutia muito com essa professora, que era a Renata, sobre a parte de empreendedorismo na área da saúde. Muito, 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 muito. E ela falou, preciso fazer algo de empreendedorismo aqui dentro. E teve depois, na outra turma que a gente discutia, tudo aquilo que a gente discutia se tornou realidade depois na próxima turma. Essas coisas precisam progredir. E ao mesmo tempo eu tava prestando esses processos, prestei esses processos, passei em alguns, mas escolhi a B-Brown. Esses processos de training que eu tô falando, que foi quando eu prestei, e quando eu saí de lá, eu fiquei 6 meses na Redditor, que foi o São Luís Campinas, a gente fez a primeira cirurgia robótica lá, a gente levou o pessoal, a Globo foi fazer uma matéria com a gente lá sobre, eu não lembro qual que era o, Cadê Sua Vaga? Lembrei o nome do programa que passa, Cadê Sua Vaga? Que é a Globo faz uns takes, acho que é 5 minutos que passa na televisão, falando das profissões que estão no momento, no hype. E eles queriam falar sobre instrumentadora para robótica, para cirurgia robótica, que é para quem cirúrgico. É técnico de enfermagem, para ser instrumentador cirúrgico na parte de robótica. Que era uma ótima oportunidade para quem é técnico de enfermagem ou está se formando com técnico de enfermagem. E aí o outro ponto interessante é que dentro desses processos de trainee, acho que dos públicos que a gente tem aqui que assistem o podcast de vocês, que é muito essa parte de tecnologia, tem muitos voltados para tecnologia, tem para tudo. Tem desde a área da saúde, para finanças, que é os bancos, tem para educação, tem também os de educação, e tem os de parte de programação, tecnologia, informática, também tem. Tanto que algumas pessoas que eles selecionaram para esse programa que eu tô hoje, são pessoas que são extremamente boas nessa parte de trabalhar com números. Sim. Com Power BI, Excel, dados. Você entrega o dados pro cara e ele vai para um setor que se chama setor de excelência comercial, que o cara busca trabalhar com esses dados. Todo mundo que vem aqui fala de análise de dados. Ó, a Erion falou de análise de dados, o Cascão, a professor, todo mundo. Não, é o mercado agora. Você só trabalha em cima de análise de dados. Sim. Senão você não sabe uma premissa muito básica do seu mercado, que é o market share. Sim. Se eu não sei o tanto que é o tamanho do mercado que eu posso trabalhar para vender esse copo, eu não tô no escuro. Eu acho que esse copo vai dar certo, mas como é que eu tenho certeza que esse copo vai dar certo? Aí eu vou lá e falo para você, tem tantas famílias no Brasil utiliza, vai beber, usa o copo, pelo menos compra copo a cada 6, 1 ano, tanto de copo, eu tenho um tamanho de mercado X. Claro, não é tão simples assim, tem outras variáveis que você encaixa ali, mas é um exemplo bem resumido, por que você precisa trabalhar com dados. Então, você precisa ter para trabalhar com exatidão. Eu já falo isso tem muito tempo. E eu fui trabalhar numa escola uma vez, a Vanessa sabe, não posso falar o nome, mas eu perguntei assim, não, a gente precisa fazer divulgação usando as redes sociais aqui, mas eu preciso saber qual é o público maior da escola, qual bairro que tem mais aluno, qual que funciona, qual linha de ônibus que é melhor pra cá. E ela falou assim, não, eu sei. Tá, mas você tem esses números? Tem como a gente puxar no sistema pra gente ver os dados? Ela, não, eu fui na sala e perguntei. Foca em Caxias, porque em Caxias eu sei que a maioria é de lá. Mas como é que você fez? Não, eu fui na sala e perguntei, eles levantaram o braço, eu sei. Não tem como trabalhar assim. Isso é um achismo. Você não tem um dado para provar isso. Dados você precisa de fontes. Imagina, você investir 30 mil de divulgação num lugar que não vem ninguém. Porque de Caxias pro lugar da escola tinha que pegar 2 ônibus, ou pegar um ônibus muito caro, e o público-alvo não é o público que tem dinheiro. Já errou tudo, jogou dinheiro no lixo. Você não tem público para trabalhar com aquele curso naquela região. Talvez ele faça sentido em outra região. Sim, é exatamente isso. Ou para outro público. É tudo direcionado, você tem que direcionar o que você quer vender e encontrar as pessoas certas que querem comprar aquilo. É um mercado onde você está estudando e tudo tem a ver com dados. Sim, com certeza. Tudo. Até para saber o tamanho, enfim. Sim. A gente pode bater 300 coisas, 300 exemplos que vai voltar pro mesmo lugar. Amigo, se até pra jogar LOL tem análise de dados. Imagina pra trabalho. Pra jogar o WoW tem análise de dados. A gente tem lá o log que a gente falou, eu falei, né, com o Erion. É porque o LOL é mais acessível, né? Já que não tem mensalidade. Não tem mensalidade, não é um valor alto que você precisa pagar. E você tem, pô, análise de dados? Não, é o tempo todo. Você tem Os caras criaram uma base de dados, que é o log, extremamente preciso, que eu consigo ver qual que é o botão que o cara apertou naquele minuto pra mim falar, aí, ó, você fez cagada, você não apertou o botão 0,5 segundos antes e a gente morreu todo mundo. Sim. Porque você fez uma cagada nesse gap. Se pai jogar, tem análise de dados, amigo. E aí eu cheguei para esse processo, estou extremamente feliz onde eu estou. É bem amparado, todas essas coisas de programas de TNI tem muitos benefícios, além do salário, que é muito bom. Muitos benefícios. Então, eu acho que é uma oportunidade até para o público que está assistindo.
e tá se formando, às vezes eu sei como é que é, porque me formei faz 1 ano só. Então... a mesma coisa, o Cascão, ele falou, eu tinha 2 anos. Ele falou, não, foi 2 anos, não, já fiz isso. Eu falei, cara, você formou tem 2 anos só. Ele ué. Eu me formei faz pouquíssimo tempo. Parece que eu fiz muita coisa, e eu fiz muita coisa, só que foi um período de espaço pequeno. E passou muito rápido. Mas eu lembro que quando eu tava pra se formar, é um problema, porque a gente fica na cabeça, aquilo ali, porra, cara, vou me formar agora, não sei o que eu vou fazer, vou ficar desempregado, eu gastei tudo isso de dinheiro, porque eu sempre penso no dinheiro que eu gastei. Ah, você pagava a faculdade? Não pagava a faculdade, mas eu pagava alimentação pra ficar na faculdade, eu pagava aluguel pra ficar na faculdade, sim, eu pagava o jaleco que eu comprei, eu pagava o estetoscópio que eu usava no estágio, eu paguei o transporte pra mim até o hospital, até o centro de saúde. Tudo aquilo tava sendo meu dinheiro, sim, que eu tinha juntado, que eu tava gastando com aquilo. Sim. Então, eu preciso recuperar ele investido. Do meu dinheiro que eu investi. Sim. E eu ficava neurótico com aquilo. Então, os pontos que eu buscava e foi trazendo convergência na minha vida foi os programas de trainee. Guilherme, você tinha um foco para ir direto para os programas de trainee? Não. Eu tinha um foco que era trabalhar com epidemiologia, que eu contei para vocês no começo. Só que isso é comum. E aí não tem a ver com a minha história, não tem a ver com a do Alfredo, não tem a ver com a da Vanessa. Todas as pessoas que conseguem algo na vida, elas tinham um plano muito bem traçado. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar é bom para você. Sim. Mas se você tem um lugar que você quer chegar, não tem problema que você, a certo ponto que você está seguindo o seu plano, você troque a rota e vai trocando, vai encaixando aqui, sim, que coisas melhores vão vir. E a pessoa tem que entender que ela não tem que fazer tudo que ela gosta o tempo todo. Ela tem que saber onde ela quer chegar e ela tem que saber ultrapassar tudo que vai ter no caminho. É importante você ter realmente alguma meta, mas se por um acaso você mudar, porque muda a tua experiência, muda a tua maturidade, e às vezes você vê que aquilo era o que você queria, mas no teu contexto, a outra coisa pode ser muito melhor do que aquilo. E tudo bem mudar. Eu falei isso. Eu nunca imaginei estar aqui hoje, nesse espaço gigante. Eu queria dar aula. Na verdade, eu queria fazer mecânica. Eu nunca imaginei. Eu queria consertar carro. Meu pai consertava carro, eu queria consertar carro. Quem imaginou que eu ia virar professor, de professor ia gravar vídeo para a internet e ia estar aqui hoje? Nossa, exato. E hoje ter esse podcast, sim, ter a base dos seus cursos, ter tudo isso que você construiu. Sim. E vai vir mais coisas. E isso é comum. Tomara, tem uma casa. Tem uma casa. E um casamento pra fazer aqui. Não vai acontecer. Eu tô focado no estúdio de casa. Bom, mas enfim. Casamento é se beijar, bonitão. E aí ainda teve o ponto que... Uma coisa que eu acho muito importante, deixar frisado aqui. Talvez eu não sei nem se o termo correto é esse, mas eu falo e eu não vou deixar de ser quem eu sou, só porque eu tô aqui no podcast. Se você é dessa geração nova, que é a minha geração, que é a geração da Vanessa, e você acha que a vida é um mamão, e que você vai sair ganhando 10 mil reais. Como é que o meu amigo Irion diz? Trabalhando. A vida é um morango? Eu sou alérgico a morango. Se eu comer morango, eu morro. Não é nem brincadeira. Eu passei extremamente mal, fui parar no Niterói Door. Quando eu tava no onboard do trainee daqui. Mas enfim... E você acha que você vai sair de lá só porque você estudou na USP, estudou na Unicamp ou qualquer outra faculdade. Qualquer lugar. Só porque você se formou e alguém vai te contratar e daí você fala, não, eu quero trabalhar somente aquele horário. Das 8 às 4 e sexta-feira horário reduzido. Esquece. Tira isso da sua cabeça. Tira. Quando eu tava na Redditor e eu consegui me destacar lá, várias vezes eu trabalhei de madrugada. Várias vezes. Teve dia que eu já... de graça. Ah, Guilherme, você tá querendo falar que você tem que deixar os outros ricos pra... Se você tem essa mentalidade, você pensa pequeno. Mas se você não perder essa mentalidade o mais rápido possível, exatamente, você vai se estrepar na sua vida. Mas eu falei o seguinte num podcast, não lembro qual foi. Eu falei que as pessoas têm que ter... Não é trabalhar... Tipo, tu trabalhou lá de madrugada. Não é trabalhar de graça pra venda da esquina. Pô, você tem uma estrutura da Redditor. O cara tá deixando tu dormir lá. Meu amigo, eu vou dormir lá todo dia. Eu quero ver essa estrutura, eu quero ter contato com quem tá lá, eu quero falar com as pessoas. Me deixa trabalhar de graça. Preciso aprender. Possível, pô. E outro, eu nem tava fazendo trabalho de graça, eles me pagam. Sim, então. E ainda você vai receber, cara. Só que você tem que saber que tem momentos. Eu, quando tava na Redditor, não ganhava o salário que eu ganho agora. Era bem distante, mesmo eu trabalhando muitas horas. Bem distante. O apoio que eles te dão em trainee é outra coisa. Eles te dão... Vou pegar um exemplo da Rect, que é um trainee que deixa aberto. Ou Magalu. Eles te dão 30, 40 mil reais só para você se mudar. Para você comprar móveis, deixar sua casa. A estrutura é outra. É outra realidade. Quando eu tava na Redditor, nada. Eu fui alugar meu apartamento na bucha, com meu tio de fiador,
Pra me conseguir alugar, porque eu aluguei perto do hospital. Pra que eu aluguei perto do hospital? Pra ir andando, não gastar com dinheiro de transporte. Eu já ia pra lá andando, não ia fazer tanta diferença. No final das contas, ia ser até melhor. E eu conseguia ficar mais próximo. Guilherme, vai ter uma cirurgia. Já teve cirurgia que a gente acabou, que rolou uma intercorrência. A gente saiu de lá 4 horas da manhã e 7 horas eu tava lá de novo. Dormi um pouquinho. Eles falavam, dorme aqui no quarto do anestesista e tal. O pessoal até me chamava, super ficava amigo de todo mundo. Falava, não, vou pra minha casa porque ela é muito perto, daqui a pouco eu volto. Aí vai ter algumas pessoas que falam, olha lá, o bobo. Se você pensa assim, você não vai conseguir ir pra frente. Porque você vai precisar trabalhar mais, porque você saiu da faculdade e você não sabe nada. Então, as pessoas não entendem isso. Eu vejo muita gente, eu até falei com a Vanessa, tem gente que fala assim pra mim, acabei de me formar, eu quero ser coordenador. Falei, cara, mas qual a experiência que você tem? Você fez algum estágio? Não, eu só quero ser coordenador porque eu sou formado. Não vai adiantar, Acontece de você pegar um trabalho que a galera é ruim. Aconteceu comigo, por exemplo. Eu já fui coordenadora de um lugar que eu me sacrifiquei muito. E assim, eu não recebia hora extra. Eu ia mais cedo, porque se desse problema eu tava lá. Saía mais tarde, não recebia por isso. E depois eu fui só mandada embora, assim, com a mão na frente e outra atrás. Mas é aquilo, Vanessa. Mas foi uma coisa específica. Mas é a experiência que você teve. De qualquer forma. Não, experiência sim, eu tô falando que nem entendeu? tudo é mil maravilhas. Sim. É claro que acontece. Mas no meu caso, mesmo com um lugar sendo horroroso, tendo feito isso comigo, e eu sendo uma profissional boa, porque eu sei que eu trabalho bem, mesmo assim, eu aprendi tanta coisa. E eu consegui contato com tanta gente que eu sei que lá na frente isso vai me ajudar. Eu tenho essa experiência que me ajudou nessa gestão e tudo. Mas é o que eu falei, não é você trabalhar, bem, não é trabalhar de graça pro tiozinho da esquina, é trabalhar de graça onde você tem uma estrutura que você não poderia ter. Eu não poderia ter um contato de coordenação em casa. É melhor trabalhar de graça na coordenação para eu ter todo o contato de tudo, Mas esse que é o ponto. Então, assim, no caso do Gui, foi um lugar que foi muito proveitoso para ele, foi bom, ele foi reconhecido. No meu caso, não. Mas também não que seja um problema, porque eu aprendi de qualquer forma. E nenhum momento da mensagem que eu quero passar é que você seja explorado, que você trabalhe de graça. Não tem nada a ver com o que eu quero te falar. O que eu até quero te falar é que quando você se forma, quando eu falo, você não sabe nada, é porque você não sabe mesmo. É porque você se formado. Da experiência prática, você pode saber, você sabe pouco. Sim. Isso porque eu digo que dentro da Unicamp ainda fiz muitos estágios práticos. As horas que a gente faz lá, o último estágio, é 400 horas. É todos os dias, é hora pra caramba, é pegado, mas é outra coisa, você ainda é aluno. E aí quando você vai pra prática, é outro mundo. E é você por você que carimba, você que tem que ser o corém. Se você fazer uma coisa errada, você que responde. E responde muito. E não é só vocês mandarem embora, é processo, pô. E se você precisa chegar antes, pra você aprender, pra você acompanhar, é normal, cara. Eu tava estudando e eu contei pra vocês que no meu estágio eu tinha que entrar às 7, já cheguei 5h30 pra mim pegar as coisas, pra mim aprender. Você vai falar, aí vai ter 2 pessoas a hora que tá assistindo a gente. Ou vai falar que eu sou trouxa. Sim. Direto. E vai ter a pessoa que vai olhar e vai falar, cara, acho que ele tá certo, eu preciso começar a me aprimorar, porque tudo isso que eu fiz, não foi porque eu fiz por hospital de clínicas da Unicamp que eu chegava às 5, porque eu tava fazendo aquilo pra eles. Não. Fazendo pra mim. Eu tava fazendo aquilo pra mim, porque eu precisava aprender. Exatamente. Até mesmo pra prestar um cuidado mais seguro pro meu paciente. Eu precisava aprender, quando eu tava lá na Redditor, eu precisava deixar as coisas tudo redondas pro paciente que tá pagando lá naquele hospital para ser atendido, para que as coisas fluam melhor. Pra você fazer o teu trabalho melhor, é simples. Não, e no seu caso é ainda mais grave, né? Porque são vidas. São vidas que estão na sua mão. Porque se você erra, por exemplo, vamos supor, a gente não sabe do teu problema com morango. Se a gente coloca alguma coisa assim, a gente não sabia. O meu morango já era, e aí? É vida, pô. E em impressa celular aqui tem uma coisa muito interessante da robótica. A mesa, ela não fica reta assim. Ela vai ficar assim, ó. O paciente fica 30 graus ou 45 graus, a cabeça dele fica aqui, ele fica de ponta cabeça. Caraca. As pinças do robô entra nele, abraça ele assim, ó. Entra aqui abraçando aqui. Então, uma das partes muito importantes na parte da cirurgia robótica é o posicionamento do paciente. Você tem umas almofadas, um jeito de você prender o paciente para que você consiga infundir as medicações que precisam entrar, da anestesia, ou, entre outras. E você precisa deixar que aquele braço dele fique preso, só que ele não pode fazer uma lesão por pressão, porque ele vai ficar parado na mesma posição por muito tempo. São várias as variáveis e o tempo todo ele tem que ficar ali. Se ele escorrega um pouco, rasga o abdômen dele, rasga a musculação, lá dentro pode cortar todo o paciente. Então, são detalhes. Tudo
são detalhes. E você é bom quando você domina detalhes. Sim. Isso. E se você não tem oportunidade de ter Senão vai ser mais um. você faz de graça pra ter experiência. Você tá aprendendo, tá recebendo experiência. O que eu fiz na faculdade pra pegar aquele estágio na comissão de infecção hospitalar foi isso, foi de graça. Literalmente de graça, porque aí eu conheci outras pessoas. Aí eu conheci uma pessoa que não era da CCH, que era do grupo de catéteres do hospital, que ela me ensinou sobre punção de portocard, que é um catéter específico, me ensinou outra coisa, que aí eu conheci o diretor do centro de material de esterilizado, que aí ele me levava e me apresentava as empresas que vendiam material lá, porque como eu já pensava em empresa, também era uma das coisas que eu pensava. Eu já estava conhecendo gente para fazer network. Porque aí quando eu fiz network e fui prestar o processo da B-Brown, eu sempre fui muito cara de pau para todos os processos. O ideal é ser, Eu né? entrava no LinkedIn, mandava o conectar ou a mensagem. Eu peguei aquele primeiro mês de graça lá do LinkedIn só para conseguir mandar mensagem para as pessoas. Mesmo que eu não tivesse conexão, para perguntar, tudo bem? Eu sou o Guilherme, prazer, eu sou o Guilherme Pederzini, sou enfermeira, tal. Eu tô prestando o processo seletivo, você tem alguma dica para mim? Você acha que encaixa mais legal. Aqui, lá? E as pessoas me respondiam, os ex-trainees me respondiam. Cara que tá em cargo de gestão, gerente, me respondia e falava comigo. Uma das meninas que mais me deu atenção, que é a Thaís, que era da Fono e foi da turma de trainee que teve da B-Brown, a primeira turma, que tá na Alemanha hoje, na sede lá, ela super me abraçou e me explicou um monte de coisa. Bom, cara, você se joga, você vai atrás. A sorte, ela vai sempre te achar. Sempre. Em algum momento ela vai te achar. E aí ela pode te achar no momento que você não tá fazendo nada, e aí você vai ter uma pequena sorte. Vai ser uma coisa que ela pode passar imperceptível. Só que se você estiver trabalhando muito em algo, muito duro em algo, e essa sorte te achar, ela vai te... porque não adianta ter sorte e não estar preparado. Então você tem que estar o tempo todo se preparando, para quando vier a oportunidade, tu tá ali. Eu não achei que eu ia pro treino da B-Brown. Pensei que eu não ia passar. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu já tava aceitando outro treino. E aí, quando o negócio veio, falei, porra, foi esforço de tudo aquilo que eu fiz. Foi noites que eu dormia muito pouco, porque eu trabalhava muito e estudava para aquilo, porque você tem que fazer aquelas provas de teste de lógica, teste de inglês. Aí tem que fazer aqueles testes DISC, que vocês já fizeram, que é para saber qual que é o seu tipo. Se o ponto forte é mais a presença, se o ponto forte é mais a liderança, a empatia. E aí os caras caem muito em erro quando vai preencher aquilo, porque as pessoas preenchem como elas querem que elas sejam, e não como elas são. E aí que tá as pegadinhas que desclassifica 300 pessoas. Porque às vezes o jeito que eu sou, quando eu preencho esses testes até hoje, o meu mais forte é ter autonomia, criatividade e deixar eu livre para fazer as coisas acontecerem. Só que meu lado muito fraco é a empatia. E as pessoas têm muito medo de colocar a empatia lá ou falar que você tem dificuldade com empatia. E é uma das coisas que eu tenho dificuldade. E se você não sabe que você tem dificuldade e você acha que é bom, você nunca vai trabalhar para melhorar. Sim. Aí que tá o paradigma. Aí você vai tá falar, se enganando, eu sou bom. pô. A pessoa que vai te avaliar lá no dia, ela vai saber que você não é, pô. E pra sua vida também. Sim. Porque aí você aprende a lidar melhor, você aprende a falar... Eu aprendi muito nesse um ano para como me comportar, como trazer as pessoas para perto, como ser mais respeitoso, mais educado. Tudo isso é importante. Isso vai levar você para um cargo maior? Não é para isso, tentar, né? É para sua vida. É para você ficar bem. É para você ficar bem. Mas aí vamos lá, Vanessinha. O que a gente tem que perguntar para nosso amigo? Não, primeiro só um comentário. Na verdade, eu não vejo como sorte, é esforço. Todas as pessoas que vieram aqui no podcast, todas as pessoas são esforçadas. Sim. Todas as histórias que a gente ouviu são de esforço e dedicação. Então, assim, cara, você não teve sorte que você passou no vestibular, sei lá, 5 vezes. Não foi sorte. Você passou nos treinos, não foi sorte. Pô, você stalkeou os outros pedindo dica. Tipo, a galera que foi da função que você é hoje. Então, cara, isso é esforço puro. Sim, é dedicação. Sim, isso que muitos, principalmente a nossa geração, que tem esse problema, e a geração que vem um pouquinho depois da gente, eles não têm essa noção de esforço. Então, porque é tudo muito fácil. Então, por exemplo, coloca ali no Google a sua resposta. E aí, pra que vai se esforçar? E a gente precisa que eles entendam isso, que vai conseguir as coisas através do esforço e dedicação. Não adianta que não vai cair do céu, você vai esperar um milagre, tipo, acabou a faculdade, não, vou conseguir agora emprego. Não, você não vai conseguir, não é assim. Se você não correr atrás, você não consegue. Então, é mais uma história pra vocês verem, sei lá, quantas histórias já são, 6, acho, histórias. Dedicação, cara. E é o mestre dos dados.
Tá falando de dados, pega os dados e vê. A pessoa que acaba de formar, que tem um currículo, só escreve lá, que tem graduação e tal. Não consegue nada. Não vai conseguir nada. Agora você tem um estágio extracurricular que você fez que foi muito bom. Você tem uns cursos que você fez, você tem as pesquisas que você fez. Você tem publicação em artigos. É isso. Ele pega você assim, que você não tem experiência nenhuma, e coloca lá e fala, esse menino vai dar certo. Essa menina vai dar certo porque ele tem o mais importante, que é o esforço. É isso. O cara tem várias certificações, o cara tem vários... No mínimo ele é esforçado. No mínimo. No mínimo. E é pra isso que o cara pega. E aí você também não pode ser iludido. Você entra nesses cargos assim, você tá tudo isso aqui, você acha que você é o bambambam. Não, você não é. Você tá sendo treinado pra ser alguém que pode ser muito bom. Isso, que pode ser muito bom dia. Não necessariamente você é hoje, viu? Mas com esforço, igual o Cascal sempre tava falando. baixo. Isso, porque por mais que você não saiba aquilo, mas se você tem o mínimo de dedicação, ou você tem futuro, você vai conseguir aprender e você, por não saber, você vai se dedicar mais do que a outra pessoa que de repente já sabe e vai se sobressair. E isso, cara, resumindo, é dedicação. Não tem que fazer esforço, dedicação. E network, né? Pelo que a gente viu. É network. Conversem com as pessoas. Tudo. Mas aí vamos lá. Uma coisa na tecnologia que foi importante pra tu já falou, que tem a linguagem de programação robótica, então não precisa falar muito, né? E se o jogo ajudou na sua vida? O jogo te ajudou como na tua vida? Como eu disse pra vocês no começo da nossa conversa, eu fui ter um computador mesmo, um desktop que desse pra jogar. Os jogos na época eu já era um pouco mais velho. Ia ter internet em casa, assim. Porque como eu disse, eu vim de uma realidade diferente, a vida foi começando a mudar lá pra 2015, foi ficando um pouco melhor. E aí eu lembro que eu tinha um Dellzinho, que eu comprei um Dellzinho, e aí ele já rodava o WoWzinho. E aí o primeiro jogo que eu fui jogar era o WoW, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. Eu era bom no jogo, mas eu era um pirralho com todo mundo. E aí eu entrava lá pra fazer os grupos de raid e tal. Aí eu ia muito bem, Eu dava o dano muito grande lá. Um parêntese rapidinho. Mês passado, um aluno da faculdade chegou pra mim, não sei porquê, ele deu um surto nele, e aí o argumento dele foi assim, vou comer sua mãe. Não era assim, não. Aí também não era assim. Eu era do tipo... cara de 20 e poucos anos, tá? Lembrei. Então tu não era assim, não, né? Não, e comentou no público, tá? Assim, no comentário público. Eu era muito pirralho, e todo mundo que joga o WoW é um público mais velho. Sim, pô. Quando eu entrei no jogo, era cara que já trabalhava, era mulher que já trabalhava, até o casal. Eu conheci muito casal, pessoas que já estavam jogando o jogo desde muito antes de mim, que já vem todo com a família, até o filho jogava. Cara, que maneiro. E aí eu entrava lá, eu ia muito bem no jogo, eu dava muito dano, só que o pessoal, o grupo que eu entrava, era os grupos pequenos, aí o pessoal era meio ruim. Aí eu ficava meio tóxico. Aquele negócio. Empatia, agora fez sentido. Quando você falou empatia, faz sentido. Aí eu não matava lá o bicho, o boss que tinha pra matar, eu ficava maluco. E eu com a vozinha bem fininha, o que eu tô fazendo aí? O pessoal rachava o bico. E aí eu consegui E tem uma coisa no WoW que a gente brinca que é cores. Os cores que tem uns grupos fechados, normalmente de 20, 30 pessoas, que todo mundo loga no mesmo horário. E fica tantas horas pra jogar em um objetivo que é completar uma masmorra, uma raid. Sim. Que é uma sequência de chefes que você tem lá que tem que derrotar. E aí, desde moleque, eu participei disso. E aquilo me ensinou sobre como que você... Relação. Responsabilidade, eu acho que é a palavra. Responsabilidade, relacionamento. Responsabilidade. Aquilo me ensinou responsabilidade. Eu não falhava naquilo. Eu sou uma pessoa que não falha. Se eu falar que eu vou conseguir chegar no objetivo, e o objetivo é aquele, nem que eu não durma, que eu tome 30 energéticos, que eu fique jogando 24 horas. E eu joguei. Eu cheguei a jogar tanto que as pontas do meu dedo, de tanto apertar na tecla assim, começou a ficar com umas bolinhas de sangue, eu tive que parar por uns dias. Caraca. Eu falei disso hoje, que meu dedo ficava tremendo de tanto que eu jogava. Minha mão direita, ela treme um pouco de tanto que eu fico mexendo o mouse e ficava clicando. Ela não é tão normal. Mas tipo, eram as coisas que eu fazia e eu aprendi que as pessoas, aquelas 20 pessoas, 30 pessoas, elas me esperavam pra fazer aquilo. E aquilo me criou um senso de responsabilidade, vontade de ir atrás e fazer aquilo acontecer muito grande. Foi um divisor de água pra mim. Com certeza, pra minha vida, o WoW me ensinou responsabilidade. Com 14 anos. Vou querer concordar com você. E quando eu fui, 14 anos. Na época que eu jogava no Elite King lá, antigamente, que a gente era a segunda maior guilda brasileira do mundo, tinha um monte de coisa, era responsabilidade. Você tinha que lidar com o tempo das pessoas,
Você tinha que saber falar com as pessoas. Ajuda bastante mesmo. Eu gosto desse jogo aí. Joguem esse jogo. Não joguem LOL. Só que o jogo é complicado, tá? É complicado. Não é tão simples. Ele não é tão simples, porque ele é extremamente viciante. Se você quer trabalhar e focar... Eu focaria mais no trabalho. Tem isso. É porque o trabalho ou não dá. Ou ele é um jogo... Não é um jogo de partida. É um jogo que quanto mais você joga, mais você quer jogar. É isso aí. Então é pra quem tem tempo livre. Não tá dando dinheiro. Então a gente tá com tempo livre, né? A gente tá tudo aqui sem fazer nada aqui, olha. E vamos lá, o que mais que foi? Já falou? Que você se sentiu maravilhoso. Eu já fui. Eu passar no treininho, né, que tu falou, né? Foi. Eu acho que foi algumas alegrias, assim, né? Acho que a primeira vez que você é aprovado num vestibular, e aí você vai raspar o cabelo, é uma coisa sensacional. E aí você vai se pintar, é uma emoção, é uma euforia. É uma sensação única. É uma sensação que as pessoas provando vai saber falar. E a tua família, assim, você foi o primeiro que terminou a faculdade? Não, aí minha família, até hoje, ela é muito orgulho de mim, assim. E aí, como minha avó mudou de realidade, ela foi morar num condomínio no interior de São Paulo, só que é um condomínio chique, assim. Só que a gente é uma família muito simples. E minha avó veio de uma família muito simples. Ela era baiana, veio para São Paulo para tentar a vida aqui com 5 filhos sozinha. Não, era baiana mesmo? Baiana. Ou é o que São Paulo fala, que tudo pra cima é Bahia? Não, baiana. Da Bahia mesmo? Da Bahia, tá. Capim Grosso, se eu não me engano, o nome da cidade. E aí ela nasceu lá, veio pra cá, tinha um relacionamento abusivo lá, apanhava, veio pra cá pra ficar melhor. Bom, mudou a vida dela e conseguiu ter uma qualidade de vida melhor. E aí eles não tinham noção do que é USP, do que era Unicamp. Só que quando as pessoas desse condomínio soube que o neto dela tal, Unicamp, né? Aí muda. Aí mudou tudo. Aí a percepção da família quanto a mim mudou completamente. Sobre, uau, isso aí, o que ele tá fazendo? Ele vai ser alguém importante, tá? E aí isso foi muito legal. E com certeza a aprovação no treininho, ainda no treininho que eu queria, porque né, é comum que você passe... Comum é a palavra ruim, tá? Uma hora para as pessoas que tentam vão conseguir, e quando elas conseguem, talvez não seja na empresa que elas pensavam no começo. Porque é tudo aquilo que a gente estava conversando. Às vezes você tem um objetivo X, só que a mudança de rota te leva para outro lugar. E eu consegui o trainee e consegui na empresa que eu almejava. Aquilo foi um êxtase de emoção. E aí, várias vezes quando eu fui fazer outra coisa que eu ia fazer, que não é fácil. Eu acordava em Campinas 5 horas da manhã para pegar o primeiro fretado na rodoviária, para chegar no Tietê, para ir até a Faria Lima para fazer as dinâmicas. Então, aí para fazer a dinâmica ia ter lá 9 horas. E ainda tinha que deixar o plantão, então tinha que compensar outro dia. Caraca. Esforço. Vontade para chegar. Então, acho que tudo que você se esforça muito, que foi quando foi o vestibular e o trainee, a recompensa é muito grande. É igual no WoW. Você se esforça tanto. Tem até um colega nosso que brinca que a gente se esforçou tanto para terminar uma dungeon uma vez, que foi horas. Hora e meia. Horas e horas para terminar aquilo, que quando a gente terminou foi uma sensação muito boa. Claro que é bem menor. Sim. Claro, salve escalas. Sim, claro. Mas quando você se esforça muito para conseguir algo, a sensação é muito prazerosa. Eu tenho um comentário para fazer. Não queria ser prima do Gui. Teu primo? Tá. Terminou lá. Entendi. Foi nesse sentido. Eu tenho muitos primos. Meu pai tem 9 irmãos e minha mãe tem um. Deve ser um saco. Muito, Deve ser um muito, saco. muito Tipo, triste. olha a comparação. Mas eu acho que a comparação é uma atitude medíocre se você não sabe comparar. Comparar é bom, mas se você não sabe comparar as coisas, salve proporções. Isso aí, você tem que comparar a proporção igual. Você não pode comparar Senão, coisas diferentes. Você faz comparações de forma burra. E até mesmo a comparação, se ela tem... Você falou de empatia, mas olha eu aqui. Se você Me surpreendeu, ó. Se você quer comparar as coisas, você tem que comparar com o objetivo que vai chegar a algo positivo. Não para você menosprezar alguém ou diminuir alguém. Sim. Se você tá diminuindo alguém para se sentir superior, então é uma coisa errada, porque você não é tão bom o suficiente. Porque a pessoa que é bom o suficiente, ela não vai perder o tempo dela fazendo isso. Ela sabe que ela é boa, ela vai comparar para trazer as pessoas boas. Sim. E aí, quanto mais eu estudo sobre isso, sobre essas coisas de empatia, como ser uma pessoa melhor, até fazer uma gestão melhor para o futuro, quando eu tiver pessoas que eu vou estar gerindo num cargo de gestão, eu vejo isso. É muito mais sobre gestão de pessoas do que o seu conhecimento técnico. Sim, quanto mais eu vejo na prática de grandes empresas, os melhores gestores são os que sabem fazer melhor gestão de pessoas. Não, mas isso aí é claro. Isso é claro. Eu quero que todo mundo seja maravilhoso e bom. Se todo mundo fosse bom, eu teria um grupo fixo de Mythic Plus.
Mas aí, como todas as pessoas são boas, eu tenho Esse aqui é um exemplo, pessoal, de comparação ruim, tá vendo? Tá sendo uma comparação tóxica. Mas eu vou falar, cara, eu vou te falar, isso é muito importante, porque quando a gente pega... Não, eu tô me sentindo atacado. Vem aí, fala aí por que você tá sendo atacado. É porque assim, eu acho um absurdo isso que você tá falando. Eu tô jogando com você quantos anos já? Caraca, uns 6 anos. Eu tô jogando há 6 anos essa jossa com você e eu sempre sou o primeiro a falar. Do que você quer que eu jogue? O que você quer que eu jogue? Eu jogo se você quiser. Pra ele te esculachar falando que você não era o melhor Monk. Melhor rogue, melhor Não, rogue. ele fala rogue e não fala, não. Monk não tem como. Monk não tem como. Ele é o melhor Monk. Foi um absurdo. Muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei sentida por ele. É uma comparação ruim, tá vendo? Isso é meio tóxico. Não tem objetivo de melhora. Nenhum. Mas, gratuitamente. Mas assim, uma coisa... Caraca, eu apertei o time inteiro, porque dá o time quase todo aqui. Uma coisa assim, só um comentário. Que em alguns outros... Eu não lembro qual foi que a gente comentou isso. E uma das coisas que a gente fala, principalmente esse, a gente não é muito fã da galera professor. Tá. A gente não bate muito... Não consegue, né, ter um papo assim legal com professores em geral. Porque os professores em geral têm um problema gravíssimo, que é justamente a competição. E não é assim no sentido de, vamos nos ajudar. É no sentido de vou furar teu olho porque eu sou melhor do que você. Então é muito tóxico isso. Não é todo mundo. Mas não assim, é todos, vou te falar, tinha mas... professores onde eu trabalho que o cara fazia assim, ele ia na grade de horário, via quantos tempos de aula eu tinha e falava assim, ó, eu tenho 10 tempos, porque o Alfredo tem 12. Ia lá na coordenação, tem que tirar 2 tempos do Alfredo, porque não pode estar dando mais aula do que eu. Aí acontece português, matemática. Então, assim, eu não me dou muito bem, não é porque eu não gosto. Eu gosto de professor, mas a gente tem essa dificuldade. Cara, assim, eu sempre... O meu primeiro emprego foi em preparatório militar. Tá. Hoje, eu não tenho vontade nenhuma, zero. São quase 10 anos, vai fazer 9 agora que eu trabalho só com isso. E hoje eu não tenho mais vontade de entrar nisso, de tão tóxico que era a parada. De tipo assim, não... inclusive, tipo, tive uma professora que foi minha professora antes de eu querer ser professora de português. E ela ser uma completa babaca. E tipo, não, Vanessa não sabe o que faz. Vanessa não que foi professora dele também. Não é tão bom assim, em vez de tipo assim, eu tava no começo. Tem lugar pra todo mundo, eu posso te ajudar e tal. Então, assim, cara, não é legal essa parada. Mas isso é pra outro podcast. Mas eu não sei se é só professor. Porque também tem muito isso na área da saúde, tá? Eu acho que tem um pouco do... Tem no LOLzinho. Acho que as pessoas que têm dificuldade no autoconhecimento, aí volta pro que a gente acabou de falar 5 minutos atrás. Ela vai atacar o outro para que ela se sinta melhor, porque ela sabe fazer alguma coisinha ali, que é talvez você não sabe fazer agora, mas você sabe fazer outra função bem melhor que ela. Isso. E ela vai menosprezar o que você sabe fazer e vangloriar o que ela sabe. É triste, cara. Isso que é um exemplo, é pessoas que pegam sempre o detalhe. Sim. As pessoas que sempre pegam muito detalhe da coisa ali... É complicado. Faz parte. Assim. A gente vai ficar aqui a noite toda. E faz parte do mercado de trabalho. Exatamente. Seja bom pra me ajudar. Se você for bom, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra todo mundo. Tem vaga pra todos. Pra todos. Mais um. Pra finalizar. Mas vamos lá pra finalizar. Os convidados você não tem pra indicar, né? Porque tu é de São Paulo, não tem ninguém que possa vir. Tu tá trabalhando aqui no Rio de Janeiro, tu não conheceu ninguém, mas E diferente, assim, poxa, eu não conseguiria pensar tão rápido. Sim. Eu precisaria de uns 5 minutos, uns 15 minutos, para conseguir pensar até justamente para casar com seus dados. Sim. Com Coloca essa aqui parte no de comentário tecnologia e tal. Não, depois a gente conversa e tu fala, se for o caso. Tem uma coisa muito legal que eu não podia deixar de comentar, que você queria falar sobre tecnologia e dados. Existe o ChatGPT, para pegar hoje informação de inteligência artificial. Sim. Criaram um ChatGPT só para a área da saúde. Então, isso que eu ia falar, gente, você é a terceira pessoa aqui. A gente tem o Curso em Vídeo, que é a plataforma, ele tem o ChatGPT do Curso em Vídeo, que responde como se fosse Guanabara, como se fosse eu. Então, eles estão treinando o ChatGPT para se alguém perguntar, eu tenho dúvida de redes. Aí o ChatGPT responde como se fosse eu. Responde como se fosse professor. Aí a gente falou disso no Dia da Educação, que estavam criando para educação. A gente falando do Cascão, que ele trabalha numa empresa, que a empresa criou um ChatGPT para responder as dúvidas de dentro da empresa com relação à programação. E esse de saúde. E agora criaram só para saúde. Se você tem uma dúvida sobre guidelines, sobre boas práticas, sobre como fazer tal procedimento, você manda lá. Utiliza qual produto, qual que é aqui que é a finalidade. Tudo tá lá. Maneiro. De todos os guidelines. O brasileiro,
o europeu e o americano, que é os 3 mais falados, né? O brasileiro porque a gente segue por legislação, por lei, e o europeu e o americano que é seguido porque é embasado técnico-científico mais forte. É dali que saem as maiores pesquisas. Muito bom, muito bom. A tecnologia tá aí, amiguinhos. Então vamos lá. Muito obrigado, Veledar, por ter vindo, seu lindo para... Veledar não. Guilherme Pedrezini. Então, muito obrigado por ter vindo, cara. Valeu por ter separado seu tempinho pra vir aqui. Vanessinha, acabamos, né, Vanessinha? Sim, acabamos agora. E aí, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Espero que a história do Veledar e tudo que ele contou tenha ajudado vocês de alguma forma, pra você ver que realmente todos que vieram aqui falam a mesma coisa. Tem que se esforçar pra conseguir as coisas. Não adianta se você não se esforçar. Não você cai não vai do céu. conseguir. Independente se você vai jogar LOLzinho, se você vai programar, se você vai ser dono de escola, se você é professor, tem que fazer esforço e conseguir. Então, espero que tenha ajudado. A rede social dele vai estar passando aí. Não sei se pode adicionar ele, porque... Pode mandar mensagem no LinkedIn. Acho que é mais fácil, que é até questões profissionais a gente já lida ali. Pode mandar mensagem que eu vou responder todo mundo, não tem problema. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. De conhecer pessoalmente, que a gente não se conhecia. Conhecer pessoalmente, porque a gente não se conhecia. A gente se conhece há 4 anos, mais ou menos. Isso aí. Só que a gente só se conhecia no digital, porque eu tava em São Paulo, ele tava no Rio. A gente tinha Instagram e tal, mas ainda não tava pessoalmente. E aí tô muito feliz de ver o Destro, ver o Erion, que tava pra cá, ver a Vanessinha, que a gente se conhece só por causa do Discord. A gente passa muito tempo junto, mas não se conhecia presencial. Então, tô bem feliz de ver o seu podcast. Eu sempre falei isso pra você, que eu acho que o seu negócio, esse negócio de comunicação, o YouTube, acho sensacional. Muito top. Parabéns pro trabalho de vocês dois. Parabéns pro seu trabalho também. Parabéns pra todo mundo que tá aqui. Espero que o seu podcast estoure e eu volte aqui de novo pra fazer um 2.0. A gente vai falar muita coisa. Tem que fazer um de LOLzinho, tem que fazer um de WoW. Pegar todo mundo, juntar todo mundo aqui. 4 horas, live, mano. 4 horinhas. Cada um levou um notebook. Pronto. E aí a gente usa aqui o espaço do podcast depois pra ir pra jogatina. Exatamente. Caraca. Só não pode ser live, senão a gente vai ser cancelado. Com certeza. Não tenho dúvida. Se a gente fizer qualquer coisa, cancelado no primeiro minuto. Vai estar bom. Muito feliz. Não deixa eu falar. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Beijo de luz e até mais.